Olá, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. E bem-vindos ao nosso último Bolsa Nerd do ano. Aquele podcast que parecia uma lenda urbana, que a gente tá falando desde outubro que ia gravar. Tipo, o último Bolsa, esse é o nosso penúltimo bolso, o próximo vai ter o bolsa. Aí já veio uns 3 antes, assim. mas chegou. Nós estamos aqui pra rever um pouco desse ano com vocês, esse ano no Bolsa Nerd. Estou aqui, eu e a Tamires. Oi, Tamis. Oi, gente! Estamos aqui também com aquele que é o nosso integrante silencioso do Bolsa Nerd, que apareceu muito pouco, mas que tá sempre com a gente. É a Tardes, que é a companion eterna do Doctor, né? Então, Diego, bem-vindo. Oi, gente, prazer estar de volta, né? Não que eu tenha saído alguma vez, mas, né, querendo ou não por aqui. E é o Diego, nosso editor, tá? Não o Diego que... Eu sou o Baquini. Então... Quem tá falado com a me ouvir no Comic Pod mesmo, ouve o pessoal me chamando mais de Baquini do que de Diego mesmo, então... Tá bom, mas a gente vai chamar de Diego porque nós somos as diferentonas. Sempre. Até porque agora, depois de um ano, vai ser difícil desacostumar, mas enfim. A gente tá aqui pra falar um pouco como é que foi esse primeiro ano pra gente como podcasters, como foi lançar o Bolsa Nerd, como é que ele surgiu. E é isso, ele é um podcast que ele vai ser mais uma conversa, mais um recordar é viver do que um, sabe, aquele dividido em blocos, pautas, aquela coisa mais sistemática. Eu acho que vale a pena começar dizendo como é que surgiu o Bolsa Nerd, né? Sim, acho que é a pergunta que não quer calar, como diz o Renegado. O Renegado que é tipo um integrante extraoficial também do Bolsa, né? Sim. Eu tava que participou de algum podcast, apareceu que ele era o integrante do Bolsa Nerd. Sim. Eu não sabia. Mas eu acho que ele participou de mais Bolsas Nerds em um ano do que em Comic Pods em tipo 10. Eu tava falando com a Débora sobre isso, porque ele em nenhum momento negou que ele era do Bolsa Nerd. Vai que ele disse isso no Comic Pod. Eu sou do Bolsa, né? Nerd. Não, no podcast, sei lá. Mas então, o Bolsa Nerd começou porque eu já tava no Terra Zero há um tempo, né? E lá tem o Comic Pod e tal, e eu gravava às vezes. E só que no Comic Pod, especialmente ano passado, era muito menino que falava. E não era por nada, mas é que como são os meninos da equipe do site, é um site com mais meninos, quando eu participava eu me sentia um tanto, não por fora, mas é porque, não querendo ser a pessoa que separa a gente, mas é que tem diferença quando é menino conversando e quando é menina conversando. Aí os meninos, tipo, naquela conversa extraoficial de podcast, aquela que é antes ou depois, eles ficavam falando as coisas deles e eu ficava, tipo, meio, tipo, que chato. Aí eu pensei, como eu sempre falava com as meninas, né, na época a Tamires e com a Amy bastante sobre quadrinhos, a gente sempre conversou bastante sobre quadrinhos, sobre cultura nerd, sobre filmes. Eu pensei, cara, a gente conversa tanto sobre essas coisas, a gente entende um pouco sobre essa área e eu me sinto mais confortável. Eu acho que, tipo, do mesmo jeito que tem um podcast que os meninos falam e eles se sentem à vontade em estar juntos porque eles são amigos e porque eles têm esse laço, seria legal se tivesse um assim com meninas também, né? Aí eu perguntei pras meninas se elas queriam gravar, aí elas aceitaram. Acho que depois a Tamires pode falar um pouco mais como é que foi pra ela, né, entrar no Bolsa Nerd. E isso tudo começou no passado, o projeto, não começou esse ano, começou no passado, acho que foi em setembro ou outubro. Vocês gravaram ano passado. Vocês gravaram ano passado. Uhum. Né, o podcast que saiu em janeiro? Não lembro agora, acho que foi em janeiro que saiu, não foi? Janeiro, fevereiro. Sim, eu quase perdi ele porque meu computador deu pau. Tipo, vocês não fazem ideia do trabalho que foi pra editar o primeiro. Não foi porque, tipo, não, tá muito ruim, não tem... Não, tipo, as meninas gravaram o primeiro episódio 3 vezes. Sim. Em uma delas, elas treinaram o episódio, porque, tipo, sei lá por quê, elas tinham... Porque era o primeiro podcast. Era o primeiro... É a responsabilidade de ser o primeiro. Tipo assim, elas gravaram não gravando. Eu falei, cara, por que vocês não gravaram de uma vez? Eu podia ter usado, já podia ter editado. Não, a gente vai gravar de novo. A gente tava gravando juntas, aí a gente queria... Aí elas gravaram de novo. Falando. Deu problema no áudio, e elas tiveram que gravar a terceira vez, e aí meu computador deu problema, eu tive que deixar
2 semanas com um amigo meu. Não. E aí o Bolsa só foi sair em janeiro, mesmo ele tendo sido gravado no final do ano anterior. E é engraçado que na terceira vez que a gente gravou, a gente até já sabia quando é que tinha que parar de falar, a gente já sabia o comentário da outra, já sabia a piadinha pra falar, pra poder comentar. Mas teve coisas que perdeu. Eu sei porque eu lembro de... O que aconteceu foi o seguinte, eu tava editando essa segunda gravação e eu tentando, assim, e toda hora dava um corte, um clack, assim, de tipo... não era um ruído, mas como se o áudio desaparecesse por um segundo e voltasse. Uma coisa rápida, mas que é incômodo você ficar ouvindo uma gravação inteira assim. Você deixa passar... É verdade, ela falhou bastante. Os primeiros podcasts foram bem... Foi bem difícil. Mas não era um problema, porque já teve um Comic Pod que um dos participantes estava assim, era um convidado, e aí, tipo assim, o ouvinte vai deixar passar aqui, tipo, esse convidado não tá dando pra ouvir ele direito, mas tipo, ele fala, não fala tanto, tal. Outra coisa é você ficar 2h30 ouvindo todo mundo falando desse jeito. E aí foi aí que eu, tipo, me partiu o coração, eu virei pra Débora e falei, Débora, vocês vão ter que regravar, porque não tem como eu salvar o resto do programa. A gente até tentou pensar em, vamos tentar regravar umas partes que são as que estão pior, mas eu falei, não, regrava tudo. E aí as meninas regravaram e eu basicamente ouvi o programa todo enquanto elas estavam gravando, porque pra garantir eu fiz a gravação. É verdade. É verdade. E foi aí que começou a brincadeira delas falarem que eu sou a Tardes, né? Porque eu tô sempre ali, mesmo sem falar nada. E aí deu problema no meu computador. Tipo, meu computador, o que aconteceu é que ele travava sozinho. Eu tava com ele lá editando, de repente, o mouse não mexe mais, o teclado não acende mais. Eu falo, caramba, o que tá acontecendo? Aí depois eu fui descobrir que, sua fonte é uma porcaria, com isso ela não consegue alimentar direito a placa-mãe, com isso o computador trava, porque o cooler tá com o sistema tal ligado e com isso consome muita energia. Cara, ou seja, basicamente, eu tive que desligar a parada que deixa o meu computador mais silencioso pra poder continuar usando ele. Tá vendo? Aí é muita insistência pro Bolsa Nerd sair. Foi muita vontade. Mas muita sério, eu já tava achando que era um sinal pra gente não conseguir esse voo, sério. Sim, porque já chegou demorou meses. E assim, antes da gente começar a gravar o podcast, eu tive que falar com o Morcelli e o Pablo, né, que são o presidente e a primeira dama dos Terra Zero. Aí teve que ver, tipo, o espaço, como é que seria o formato e tal. Daí a gente tinha que ver um editor. Aí foi quando o Diego entrou, né? Que daí a gente combinou com ele pra editar. Daí a gente fez a gravação teste, que foi importante sim, tá? A gente fazer um teste, porque a gente nunca tinha gravado juntas. E Mas vocês podiam ter gravado. Eu ainda fico com a bronca nisso, sabe? Vocês podiam ter gravado. Eu não pensava nada. Não, mas é porque tinha horas que as meninas falavam assim, né? Eu posso falar isso aqui? Quando é que eu entro, né? Porque, tipo, era uma experiência nova. Não, então, nunca. E aquela coisa, uma coisa é conversar. Uma coisa é você conversar, né, pessoalmente ou por internet. Outra coisa completamente diferente é ser entendido, sabe? Eu acho que você passar o entendimento para outras pessoas que não te conhecem é diferente. Eu sei, sou professora, né, gente? Então, às vezes os meus alunos ficam com aquela cara, como é que é, professora? Então, eu acho que essa questão da comunicação, né? Você comunicar as suas opiniões e se expressar bem. Eu acho que é diferente você tá conversando informalmente, você tá querendo comunicar para outras pessoas também os seus pensamentos. Então, foi importante. E ainda mais com outras pessoas. Exato. Né? Então foi legal a gente ter feito o teste, né? Pra saber como é que a gente ia fazer. E é engraçado que a gente testou 2 vezes, né? No seguinte, a gente também fez, tipo, vamos fazer um teste, assim, né? Um ensaio. Não era um teste, era um ensaio. Mas esse ensaio tinha uma justificativa. A gente tava muito preocupada com o tempo de podcast. Aí depois a gente fez o de 5 horas e dane-se o tempo. O primeiro bolsa ele não passa de 1h20, né? Ele tem 1h22. Deixa eu ver quanto tem o segundo. Acho que 2 horas e pouco, não é? O segundo tem quase 3 horas. O segundo tem quase 3 horas. Sim, aí o Diego falou pra cuidar do tempo. Aí a gente gravou o Bolsa Nerd de Dr. Who. De 5 horas. Ó, eu tenho todos aqui. Eu tava abrindo no site e falei, peraí, por que eu tô abrindo no site? Eu ainda tenho todos organizados aqui. Então, o primeiro tem 1h22, o segundo tem 1h46. Tem o da Bela e a Fera, que tem 1 hora, que ainda assim é muito tempo. Elas falam, não, a gente vai gravar um programa de meia hora.
hora. Tempo total, 1 hora. 1 hora. Era assim, né? Débora falou 40 minutos. Aí a gente falou e... Não, era expectativa e realidade, né? Se eu não me engano, o bruto desse programa, né? Desse programa da Bela e a Fera, ele na verdade tinha 1h30. Eu tirei meia hora de programa, basicamente. Então... E o outro tinha 2 horas. Ah, sim, esse deu problema também, né? Que um dos participantes caiu da ligação e não conseguiu mais voltar, e aí a gente continuou discutindo e acabamos fazendo de novo depois. Aí vem o terceiro, que é tipo o Bolsonaro 3, né? Porque tem os numerados e tem os extras, né? Uhum. O 3, ele ficou com 5 horas, 4 minutos e 54 segundos. Mais de 5 horas, né? Gravado em 2 sexta-feiras. Sim. Cada sexta-feira durava quase 3 horas de conversa. No total deram 8 horas de bruto. O terceiro, né, deu 8. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Tenho os brutos aqui. E isso sem contar que eu tenho 1 hora só de off de gravação do primeiro, após o primeiro dia. Olha, só pegando os que são do segundo dia, primeiro dia, pré e tal, dá mais ou menos 1h13. Ou seja, existe um off-topic de Bolsonaro, de Doctor Who, que tem mais de 1h13 de tamanho. Isso não foi editado, né? Uhum. Tipo assim, sempre a conversa antes e depois do programa, eu ainda mantenho. Mesmo que eu delete o bruto, eu mantenho o pré e o pós. E escrito isso. Porque se algum dia for necessário, a gente tem uma parada assim. Então, o off das gravações dá, tipo, 1 hora tranquilamente daria pra quase fazer um outro programa de Dr. Who. De Dr. Who. E é engraçado porque foi a primeira vez que a gente gravou com o Fred e a Thaís do Dr. Who Brasil, mas a gente teve uma sintonia tão grande com eles, né? Verdade. Que mesmo extra gravação, a gente continuava conversando e já era tipo 2 e pouco da manhã, todo mundo cansado, a gente conversando, porque tipo, foi muito legal gravar com eles, porque a gente tinha muito assunto, foi bem divertido, né? Aquela conversa que flui. Porque tem podcast que a gente grava e fora o assunto do podcast, você não tem assunto nenhum com outra pessoa. Não, aí você tipo, então eu vou indo, né? Tipo, eu tô cansada, assim, tô com fome, tchau, porque não, tipo, dá um vácuo, assim, de conversa, né? Já com a Thaís e o Fred, não. A gente tem que dizer, gente, vamos embora porque já tá tarde, né? Vamos, aí, gente, vamos embora porque tá tarde. Comunidade Ruvian prova porque é tão forte. Sim, mas foi bem legal. Daí foi isso. Ficou fantástico, assim, né? Eu lembro do Pablo preocupado, né? Que Pablo levou esporro por causa do tamanho do programa, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, eu normalmente salvo os programas em 128 bits. Uma questão de tipo assim. Mas o mínimo aceitável é 96. Mas eu evito salvar em 96 e tal. Esse eu tive que salvar em 96. E mesmo assim, do feed inteiro do Terra Zero, ele é o programa com 1 megabyte. Mas só pra falar, foi o nosso segundo Bolsa Nerd mais baixado esse ano também. Sim. Do Dr. Who. Sim. Eu achava que ele ia flopar, porque ele ficou muito longo. E também, eu escuto até hoje coisa por causa desse podcast. Eu fiz a minha piada sobre tic-tac de pipoca, porque eu queria falar muito mal de tic-tac de pipoca. Então eu tive essa oportunidade. Ideia ruim. Sim, mas ele hoje, no dia dessa gravação, ele tem 6.918 downloads. Então, Sim. E assim, a gente entra em comunidades no Facebook e divulga e o pessoal baixa, entendeu? Uhum. Ele fala assim, nossa, muito bom, eu vou ouvir, porque tem uma grande parte da comunidade ainda que compra tudo, acho, né? Mas é engraçado porque acho que a gente lançou em abril ou foi maio esse podcast, uma coisa assim. Aí agora em novembro, outubro, eu ainda recebi mensagem no Twitter, né? Dizendo assim, agora eu tô terminando de ouvir o Bolsonaro de Dr. Who. Mas eu também fiz o trabalho pra, tipo assim, se você quiser ouvir ele picotado, tem como você ouvir o bloco de cada temporada e parar. E quando você retomar, você vai retomar a temporada seguinte. Tipo,
Os blocos são bem divididinhos. Sim, mas foi um podcast muito legal, gente, esse de Doctor Who. Foi tão legal que a gente não conseguia parar de falar. E a gente gravou em 2 sextas-feiras. A gente gravou a primeira metade numa sexta-feira. Aí a gente, já tava super tarde. A gente assim, não, vamos voltar semana que vem. E ainda falou mais um monte. Mas, gente, foi muito legal. Poder rever cada temporada de Doctor Who. Poder ver novas opiniões. A Débora sem poder falar tudo que ela queria falar pro pessoal do Dr. Who Brasil. Não, foi assim, porque toda vez que eu escutava os podcasts deles, eles sempre falavam do 11, né? Mas não falavam que, que era o doutor menos favorito deles, ou assim, mas aí vai ser o 11. Era uma coisa, assim, eu ficava, ai, gente, eu por dentro ficava, não fala assim deles. Uma coisa que eu lembrei agora é que uma coisa ficou de fora do programa e que tá nesse 1h13 de extra que sobrou, que foi no pós-gravação, foi eu explicando pros dois por que eu não tenho um doutor favorito. Poxa, é verdade. Diego, como assim você não deixou? Porque tava completamente, tava num assunto assim, e aí eu soltei isso, falei, vocês ficam aí brigando, mas eu não tenho um doutor favorito. Aí eu expliquei pro Fred, pra Thaís, por que eu não tenho um doutor favorito, e eu não vou contar aqui agora, porque se um dia a gente for lá, vamos manter as coisas inéditas. Sim, e ele faz e o Diego também nesse off de gravação começa a falar umas coisas de uns personagens que são meio Doctor Who, e ele traz uma revelação sobre o Chapolin Colorado. Ah, sim. Mas Chapolin Colorado é o Doctor Who do México. Sim, e de quem ele é filho. Ah, sim. E a gente sabe quem é a Time Lady do Brasil, né? Ah, melhor comentário de... Aí eu descobri, gente, esses dias que teve um filme, acho que foi de comédia da Xuxa, sabe? Era... dos anos 90, vou procurar aqui. Eu tava vendo quais eram os piores filmes, aí tinha um da Xuxa. Deixa eu ver. Era Super Xuxa contra Baixo Astral? Isso! Eu assisti esse filme e esse filme não é ruim, tá? Não é ruim. Não. Pô, já pode Requebra e Xuxa Gêmeas são filmes muito piores. Tem que fazer um especial da nossa Time Lady, né? Olha só, mais alguma coisa pra pauta. Um podcast Xuxa Time Lady brasileiro. Vamos analisar todos os Super filmes. Xuxa contra Baixo Astral é um filme muito maneiro. Ok, faz uns 15 anos que eu não assisto, mas na minha cabeça... Na sua cabeça Na sua memória afetiva. Na minha cabeça era... Não, isso porque eu nunca fui muito fã da Xuxa. Tipo assim, eu tô dizendo assim, realmente achava o filme bom e o Guilherme Caran, o vilão, era maneiro, assim, sabe? O problema era as partes de videoclipe, mas o filme era legal, assim, sabe? Era legal. Não é tão bom igual a Lua de Cristal, que definitivamente é o melhor filme da Xuxa. É o melhor filme do filme. Até porque tem Sérgio Malandro no cavalo branco. Sim, e ele é ele é o príncipe encantado, basicamente. Depois do Sérgio Malandro ser príncipe encantado, nada supera isso. Mas conta como é que foi entrar no Bolsa Nerd, como é que foi assim? Então, pra mim foi assim, a Débora chegou pra mim e falou assim, eu tô com um novo projeto, eu queria mais meninas, né, falando sobre as mesmas coisas que eu, por causa do entrosamento e tal, e a gente tem um bom papo sobre isso, né, porque a Débora e eu nos conhecemos há anos. É porque a gente não sabe exatamente quantos anos. Mas acho que tem uns 8 anos já. Algo assim. Inclusive, num off de algum Comic Pod, né, os meninos perguntam pra gente como é que a gente se conhece. Lembra disso? Sim, a gente fala tipo, sei lá. Não sei. Só sei que foi assim. A amizade entre eu e a Débora aconteceu e a gente não sabe exatamente quando. A gente sabe por quê, né? Porque a gente frequentava os mesmos lugares, né? Um acampamento de adolescentes. E nós somos da mesma igreja? Não é a mesma igreja, né, Débora? Não, mas as nossas igrejas, elas tinham encontros juntos. Encontros juntos. Daí... E foi, né? Como a Débora sempre diz.
E aí a gente encontrou isso em comum, né? Tipo, falar de quadrinho, cultura pop, etc. E eu acho que o que melhor define é eu me assumir como nerd de verdade, assim. Eu acho que eu deixei muito dessa coisa de gostar mais de quadrinho, eu lia, mas eu lia meio, sabe, escondido, assim, porque eu tava entrando na onda do pessoal da faculdade, porque na faculdade todo mundo é anti-imperialista, abaixo os Estados Unidos e tal, e aí eu tinha meio vergonha de assumir que eu gostava de coisas super americanas, né, que são os quadrinhos. Então eu lia meio escondido, meio que escondia a minha paixão. Até que um dia eu chutei balde e falei assim, quer saber? Por quê, né? E a Débora me ajudou muito nisso, né, de chutar o balde e falar assim, eu gosto sim, dane-se vocês, eu sou capitalista mesmo, né? Eu nunca disse pra Tamires assumir capitalista, tá? Palavras dela. Não. É que eu gosto de dinheiro, gente, desculpa. Aí, quando ela propôs, eu falei assim, cara, será que eu tenho tempo pra fazer isso? Ela falou assim, dane-se, eu arranjo tempo. E aí estamos. Aí toda vez que ela marca com antecedência, né, Débora? Já, sim. Vamos marcar. Não, eu marco geralmente com umas 3 semanas de antecedência. E vou confirmando, aí chegando na semana eu confirmo quase que todo dia com as pessoas. Então aí, tipo, porque eu tenho que ver se eu não tô ocupada com prova ou qualquer coisa do tipo, né? E isso é muito bom, assim, porque eu tenho alunos que escutam, né? Eles escutam e eu vou assim, gente, de camiseta de super-herói pra escola. Às vezes a gente dá pra dar uma seriedade maior, eu acabei comprando os blazers, né? Preto, azul, amarelo, vermelho, pra dar aquela coisa mais séria, assim, sabe? Pra dizer, é super-herói, mas ao mesmo tempo eu não tô aqui pra brincadeira. E aí os meus alunos escutam e o pai de uma aluna escuta. Aí ele falou assim, pô, preciso muito ir chamar você pra tomar café na minha casa pra gente discutir quadrinho, porque eu tô ouvindo e eu compartilho das mesmas opiniões que você. E aí ele já deu sugestão de pauta também. E aí ele falou assim, nossa, você tá no meu site preferido. Aí quando eu vi, eu falei assim, não, eu vou ter que ouvir. E ele tem lá, né, na verdade é a filha dele que indicou. Aí ele já acompanhava o Terra Zero. Aí ele tem numa das salas dele lá, que é o escritório, cheio de gibi, assim. Eu falei assim, gente, eu quero muito algo assim pra mim. Aí eu comecei o meu, né? Mas o meu tá pequenininho ainda. Mas foi isso. Eu acho que foi muito... Ajudou muito eu assumir de vez, assim, essa parte minha e falar, dane-se sociedade. Vocês esperam uma coisa de mim, mas eu não vou dar. Sim. E fez eu me aproximar muito dos adolescentes, sabe? Então, muitas vezes na sala de aula eu tô discutindo qual que é o super-herói mais legal, qual que é o vilão mais legal, professora, Capitão América ou Homem de Ferro, professora, Superman ou Batman, essas coisas assim, sabe? Tipo, aí eles perguntam se eu fui nos filmes pra ver o filme. Então, da Liga, eles me... Professora, você foi ver o filme da Liga? Porque eu quero muito ver, eu vou ver essa semana, e às vezes eles querem até que eu vá junto. Então, é legal por causa disso. Eu acho que a aproximação com os alunos também ficou muito, muito legal. E eu tenho um aluno que me imita na sala também. Mas fala como é que ele te imita. Olá, bolseiros e bolseiras de todo o Brasil. Aqui quem fala é a Tamires. E aí ele olha pra mim e dá risada. É muito sério. Aí ele ficou perguntando, professora, eu vi o seu vídeo. Quando que você vai fazer mais um vídeo, professora? Porque eu baixei o meu vídeo no seu vídeo no celular e assisto todo dia. É um pouco creepy isso. É meio bizarro, né? Mas você sabe que o Jonatas, que gravou com a gente também, né? Ele, quando começou a ouvir o Bolsa Nerd, né? Que, tipo, ele veio falar comigo, ele queria perguntar coisas de quadrinhos. E, tipo assim, a gente gravou aqui. Um dia ele chegou e disse assim, já ouvi o Bolsa, tipo, umas tantas vezes. Toda vez que eu volto do trabalho, eu tô escutando o Bolsa Nerd. E eu, Legal, né? Ok. Não, eu falei, não é um pouco demais, não cansou ainda.
Isso é normal, isso é normal. Mas eles são adolescentes, eles não têm mais nada que fazer. E eles vão tirar sarro da professora, entendeu? Se vocês são adolescentes, não tem nada pra fazer. Vão assistir a série clássica do Dr. Who, porque a melhor idade de vocês assistirem isso é a adolescência, que vocês não têm nada pra fazer. Que eu adoraria assistir agora, e não posso. Tipo isso. Mas não, eles preferem imitar a professora e rir da minha cara, mas tudo bem. Mas e você, Diego? Conte como é que foi pra você se juntar à nossa equipe do Bolsa Nerd. O meu foi um pouco diferente. Acho que é necessário primeiro explicar por que eu virei editor, né? Porque, assim, eu faço faculdade de engenharia. Não tem nada a ver com edição de áudio, gente. Isso porque quando eu saí do colégio, eu fiz teatro com uma menina, que hoje ela é atriz mesmo, profissional e tal. E aí, quando ela se encontrou, eu falei que tava fazendo engenharia. Ela olhou pra mim com uma cara de surpresa e falou: meu Deus, mas eu achei que você tava fazendo jornalismo. E, pelos anos fazendo teatro, ela achou, né, que eu ia seguir alguma coisa nessa linha, né, de procurar alguma coisa mais ligada à comunicação e tudo mais. Acabei indo fazer engenharia, mas quando eu era muito novinho, e quando eu falo muito novinho, era de tempos imemoriáveis em que se usava o Windows 98. Lembro desses tempos. Imemoriável. Eu não. Eu usei o PS5, mas nessa época eu ainda não fazia isso. Mas na época do Windows 98, eu tinha o CD do Show do Milhão, né? O Show do Milhão, ou Silvio Santos. E eu pegava os arquivos de áudio e gostava de ficar brincando com ele, sabe? De ficar invertendo o áudio, ficar ouvindo as coisas ao contrário. Eu tinha um microfonezinho de R$10 e eu fazia umas brincadeiras, gravava a voz, fazia mixagem dentro da voz, essas coisas assim. E um dia eu ganhei uma placa de captura pra poder passar uns VHS pro computador. E eu aproveitei e falei, eu posso captar o som e colocar do som dos meus vinis. Eu tenho LPs, né, long plays, pra quem não sabe, são aquelas bolachas de vinil pretas, normalmente pretas, porque tem de outras cores, que o pessoal antigamente usava pra tocar numa vitrola. Eu tenho algumas delas, eu tenho uma vitrolinha. Eu falei, eu posso pegar as minhas músicas, passar no computador e ficar ouvindo no computador em MP3, em qualquer formato que seja. Eu fiz isso, e quando eu fiz isso, eu procurei um programa, eu acabei pegando lá um programa, que é um programa que eu edito até hoje, que é o SoundForge. Ele, inclusive, pra quem tá querendo, ele de vez em quando ele entra em promoção na própria Steam, mesmo sendo um site de jogos, ele tá lá disponível. E aí tá, beleza, eu comecei a usar ele porque ele tinha uma função de remover o ruído só daquele crack do vinil, daquele ruidinho e tal. E aí eu comecei a aprender a editar, eu entrei no fórum de quadrinhos, e lá tinha um podcast, eu participei e editei uns 4 podcasts lá. Ficou uma merda, tá? Vocês não vão achar em feed nem nada, eu tenho eles guardados ainda numa pasta, num drive, mas são muito, muito ruinzinhos, porque na época eu não conhecia nada. E aí eu comecei a editar, assim, uns áudios, umas coisas assim. Tem uma história minha de um trabalho que eu fiz na época do colégio, lá da 8ª série, em que eu tive que fazer um DVD sem ter um gravador de DVD, porque eu não sabia falar inglês. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia falar inglês. Eu tive que traduzir um livro, resumir a tradução do livro, retraduzir para o inglês, colocar o leitor da Microsoft para ler o arquivo em inglês, para gravar todo esse áudio, colocar dentro do Movie Maker e aí fazer a apresentação. Aí eu ganhei 100 e o autor do livro recebeu uma cópia do meu trabalho. Em minutos foi isso. Então sempre tive essa coisa de estar muito ligado com a edição, mesmo de vídeo quanto de áudio. E aí, acabei entrando no Terra Zero por indicação do Luiz Alberto, que ainda faz parte do site, mas ele tá mais afastado, ele também é um dos nossos padrinhos. E eu conheci ele, eu era amigo da então namorada dele, conheci ele, falei, acompanhei o site e tal. Aí ele falou, um dia escreve um texto lá pro Terra Zero. Aí eu fui escrever um texto do Capitão Marvel, depois de um tempo comecei a participei do podcast sobre o Capitão Marvel. E aí, por alguma razão, eu falei, eu sei editar umas coisas aqui. Aí ele falou, então me ajuda aqui a editar um podcast, não lembro qual foi, tá? Nessa época a gente ainda não tava colocando, o Terra Zero ainda não tava colocando um crédito pra edição, né? Então muitos podcasts não tem crédito de edição, mas eu acabei ajudando e tudo mais. No fim das contas, teve uma vez em que eu comecei a ajudar mesmo a editar, propriamente dito, mas eu só sabia cortar, só tirar silêncio, tirar pessoa engasgando, só isso. Era só isso que eu fazia, eu mandava pro Luiz ou pro Morcelli colocar música.
Até que chegou um dia em que o Morcelli falou, olha, eu não tenho tempo pra trilhar o podcast, e eu tinha editado já o podcast todo, e aí eu falei, ok, vou procurar pra saber como é que faz isso. E aí eu procurei um tutorial pra ver como é que fazia. Ok, foi, e esse podcast, eu lembro, por acaso, que é o one shot, o primeiro one shot de Pax Americana, ele foi todo trilhado por mim, que é o Clube dos 8, se eu não me engano, o Clube dos 8, e foi o primeiro podcast que eu fiz a trilha toda, por isso que, tipo assim, ela começa com as músicas mais consistentes, e aí no final toca um disco do Frank Sinatra, que era o que eu tinha disponível pra colocar na música. Porque... E aí começou, esse é o One Shot 13, é de 8/1 de 2015, porque na verdade ele foi gravado em 14, mas ele só ia sair em fevereiro, porque o Morcelli tava encerrando as atividades, não vai lançar nada, eu tive que convencer o Morcelli a deixar eu falar assim, não, cara, tá tudo pronto aqui, lança, tipo, não precisa fazer nada, é só colocar no site. Aí ele foi, colocou, e desde então eu de alguma forma tenho participado das edições, e com o Padrinho eu virei editor remunerado do Comic Pod. O que aconteceu é que tanto a Amy quanto a H, isso foi só o prelúdio pra vocês entenderem por que eu virei editor, né? Por que isso? Mas agora vamos pra parte realmente que a Débora me perguntou. A Amy, que é minha namorada, e a Débora vieram me perguntar se a gente tá querendo montar um podcast, mas a gente não tem ninguém pra editar, você teria como fazer e tudo mais. Eu nem lembro direito o que eu respondi de primeiro. Você lembra, Débora? Cara, eu acho que você ficou animado com a notícia. Eu realmente não lembro. Eu acho que você gostou, tipo, de que ia ter um podcast. Eu também não lembro, mas eu lembro que você, tipo, ficou, tipo... Eu sei que desde o começo deu muito apoio pra gente, que você acreditou bastante no projeto e tal, então eu acho que foi alguma coisa positiva que tu disse. Não, com certeza. Eu lembro assim, eu não lembro o que eu respondi, né, mas realmente eu tava animado em saber, falei, pô, ajudo vocês o que for possível e tudo mais. Inclusive, falei, olha, se precisarem de ajuda pra alguma coisa, tipo, opinião e tudo mais, eu falo e não quero que vocês chateiem se eu fizer alguma crítica e tudo mais, né? Porque em prol do crescimento e tudo mais de vocês. E tem sido assim desde então, né? Mas aí eu comecei a editar, que até preciso dizer que as meninas, mesmo a meta do Padrinho não tendo sido atingida, né? As meninas se dispuseram a falar, não, Diego, a gente vai pagar você e tal. Então eu recebo um valor delas, mas sempre tô fazendo o meu melhor pra poder, desde o começo, ajudar elas como for possível. E é um prazer pra mim estar ajudando o Bolsa Nerd, sabe? Estar ajudando o projeto de vocês. E me faz muito bem ver o crescimento dele e o crescimento de vocês. Como vocês melhoraram desde o primeiro pro atual. Como tem sido o crescimento de vocês dentro dos podcasts. E, cara, eu realmente fico muito, muito feliz. Mas eu preciso dizer que, né, nem tudo foram flores, né, nesse tempo. E a gente pode puxar o que aconteceu, que foi quando eu editei o 4º podcast, né, o Desabafos, que aí tem uma história engraçada que eu tava até comentando com as meninas antes da gente começar a falar. Sim. Vocês querem comentar o que aconteceu nessa gravação? Não, é que o Diego, ele chegou assim, preocupado, falando comigo, Débora, eu tô preocupado com esse podcast, porque ele tá muito lento no começo, eu tô achando meio parado, acho assim, né, depois o podcast melhora muito, mas no começo eu não gostei, né? Aí eu falei... Eu tô confiando com o começo do podcast, porque vocês, tipo, deixa eu ver aqui, a primeira parte do podcast, assim, os primeiros minutos, vocês estão devagar, os convidados estão presos, sabe? Eles não estão à vontade, não tá legal a dinâmica. Melhora depois, melhora muito, mas nesse começo tá meio ruim o andamento. Tenta, aí eu fui desde que falei, olha, tenta soltar mais o convidado, tenta deixar mais à vontade e tudo mais, puxar a conversa. Tutorial também pra gente ver. Mandei, olha, ouçam isso aqui pra melhorar um pouco o andamento e tudo mais, tal. Eu acho que tu até falou pra gente não desanimar se o podcast não fosse bem, porque, esse foi o primeiro podcast depois que a gente teve uma mudança na equipe, né? Porque a Amy saiu, então foi o primeiro podcast que a gente gravou sem ela, então ele falou, ok, acabou de mudar
mudar o podcast, é normal se tiver assim, mas não desanima e tal. A gente, tipo, ok, e não era só isso. Tinha outro problema, porque normalmente quem é host é a Débora. E a Débora tava com problema no microfone aquele dia. Então, tipo, Sim, foi a primeira experiência de verdade que eu hosteei. Tipo, que eu tinha que dar entrada pros convidados. E eu tava muito insegura, sabe? Tipo, sabe aquele momento que bate aquele, mas eu só queria participar, não queria hostear, não. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele ficou até, tipo, poucos meses atrás, até, tipo, o podcast Liga da Justiça, que bateu 9.000, né? Ele foi o podcast do Terra Zero mais baixado do ano. Hoje ele tá com 8.922 downloads. Toma, sociedade. Sendo que o podcast da Liga, ele é um ponto fora da curva, né? Ele não é um ponto fora da curva tão grande quanto o Batman vs Superman, que tem 45 mil downloads. Mas ele será, né? Tem 9.756 até o momento. Então, tipo, ele passou, mas até nenhum outro podcast no ano, além dele, conseguiu chegar nesse valor de desabafos. O outro que chegou em 8.000 foi o de Universo DC Renascimento no Brasil e o de Universo Cósmico da Marvel. São os que bateram 8.000 esse ano. E ele tá quase batendo 9, né? Eu acredito que faltam 78 pra ele bater 9.000, mas acho que em 6 meses, sei lá, talvez ele já consiga, porque a cauda longa agora, né, o número, os downloads continuam crescendo, mas é uma porção muito, muito pequena comparado ao primeiro mês. Sim, mas assim, realmente esse de desabafos, apesar de ter sido o primeiro podcast, digamos, sério que a gente gravou, eu também não acreditava que ele ia dar muito certo, sabe? Porque, como eu disse, tipo, a gente tinha tido mudança na equipe, eu quase não podia falar, tipo, eu disse, foi, Tamira, você pode hostear e tal. Eu sou uma então, a gente tá pra hostear naquele momento, né? Não foi assim, não. Mas assim, o problema foi, pra mim, os 20 primeiros minutos de programa. Os 20 primeiros minutos, eu acho que vocês estavam travadas, acho que é cansativo, eu acho que não são bons os 20 primeiros minutos de programa. Não, tipo assim, pra quem caiu de paraquedas no bolso, eu falei, cara, isso não é o que o programa é e não é o que o programa vem depois. Porque eu não editei em ordem. Eu editei, se eu não me engano, do terceiro bloco pra frente. Basicamente, o primeiro bloco foi o último que eu editei. E foi aí que eu percebi a maior diferença, porque os outros blocos, né, que é tipo 1h10 mais de podcast, estavam muito bons, estavam fluidos. E aí quando eu voltei pro primeiro pra conferir, eu falei, tem alguma coisa errada. Tá todo mundo travado, tipo, durante uns 20 minutos. Isso não é normal. E aí foi aí que eu falei com elas, olha, não tá legal, é um problema que tá só no começo, o resto do programa tá ok, tá legal. Aí o que aconteceu foi que o programa foi um incrível sucesso, né? Teve comentários, muita gente elogiando, muita gente comentando do programa. Teve também comentários de gente falando, olha, o áudio tá um pouquinho ruim. E realmente, né, o problema do microfone da Débora atrapalhou um pouco, principalmente. Mas o geral foi de, tipo, um programa muito bom e muito elogiado, principalmente eu vi gente elogiando o programa no Twitter, né? Eu acompanhei, eu vi isso, eu fiquei feliz, tipo assim, eu tava com medo do programa, tipo, pô, não vai sair bem, as meninas vão ficar chateadas, não, realmente o programa foi um sucesso e foi um excelente momento pro Bolsa, né? Foi, e é incrível porque o podcast Desabafos, né, ele não começou pra ser assim, a ideia inicial de fazer o Desabafos era fazer uma coisa mais engraçada, falar tipo, eu odiei o Superman e Mulher Maravilha. Era, entende? mais pra gente falar o que a gente não gostava, tipo, mais sentido mais engraçado, mais cômico, mas virou sério. Não, é porque antes da gente gravar, teve aquela polêmica da Marvel de que a diversidade incomodava, de que a diversidade que não vendia, né? Aí nisso teve que ter uma mudança da programação desse podcast Desabafos, né? A gente pensou assim, já que a gente vai falar sobre desabafos, então vamos chamar pessoas que são dessas minorias que lêem quadrinhos, né? Pra ver como é que elas se sentem em relação a isso, a esse mercado. Então, foi a primeira mudança que a gente teve que fazer, assim, de pauta, digamos, né? Ele era pra ser um podcast
podcast mais cômico, que eu ia falar que eu não gosto de tal personagem, que eu tava revoltada com a DC por causa do Wally West, essas coisas todas. Aí depois ele assumiu um tom muito mais social, né? E sério, assim. Sim. E eu acho que é principalmente isso foi o motivo desse problema que eu enxerguei no programa. Porque, assim, vocês estavam perdidos no começo dele em como tratar a parada que vocês estavam pensando que ia ser um programa divertido e engraçado num programa sério. E como vocês estavam com convidados, os convidados estavam levando o tema mais a sério do que o que vocês imaginavam que ia acontecer. Quando vocês sincronizaram isso, o programa fluiu muito bem. E é uma coisa que tem acontecido em todas as gravações desde então, né? Vocês conseguem guiar muito bem o tema sem ter esse mesmo problema que, pra mim, tipo assim, o programa ainda foi um sucesso, ainda é um dos mais melhores. Mas eu ainda acho que os primeiros minutos do programa são cansativos e são tipo, não condizem com o resto. Se você está ouvindo a gente, você parou nos 20 primeiros minutos de programa, continua vendo até o final. Por favor, porque melhora, a gente promete. Mas... Não, Débora, não foi esse que o Pedro falou que indicaram pra namorada dele? Eu não sei, eu sei que o Pedro Lima, né, que... Eu acho que foi sim, porque eu estava ouvindo uma das gravações, isso não foi durante o programa em si, né? Esse pessoal não sabe. Foi no aí eu tava ouvindo assim, e aí o Pedro falando isso com eu não sei qual de vocês duas, eu acho que era com a Tamires mesmo. Uhum. Foi de Star Wars. E aí falando isso, não, foi justamente o desabafo que ela... sim, eu acho que foi no Star Wars? Não foi no... Foi o último de Star Wars que o Pedro tava junto. Mas eu acho que ele tinha falado isso antes. Eu não sei. Ele falou na introdução antes. Ele falou assim, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Indicaram pra minha namorada um programa de vocês, porque falaram que ela ia gostar. E foi engraçado porque ela já ouvia, né, a gente antes. Aí ele falou assim, indicaram assim, olha, você vai gostar desse, porque são meninas falando sobre questões polêmicas. Chama Desabafos do Bolsa Nerd. Aí ela olhou pra amigas, tipo, com uma cara, tipo, eu já escuto. E eu fiquei, tipo, muito feliz. Eu pensei, cara, tem gente fora do nosso, sei lá, nicho, né? Tipo, do Terra Zero, assim, que tá ouvindo. Aí eu achei, tipo, legal. Uma coisa assim, né? Eu sou o cara dos números, assim. O público que mais ouve o Bolsa é o público que assina o feed do Terra Zero. Tipo, o público padrão do Terra Zero, ele gosta demais do Bolsa. É uma coisa que dá pra perceber por causa dessa questão do feed. Por exemplo, o do Universo Cósmico da Marvel teve 89% dos downloads vindo do feed. O de Desabafos teve 96%, que é uma média altíssima. A gente quase nunca chega acima de 95%. Então, tipo, o público do Terra Zero, ele adora o Bolsa. Isso é algo muito positivo. Ai, que bom. E a gente, na verdade, foi uma coisa das nossas inseguranças, né? Porque a gente tava lançando um podcast feminino numa plataforma que é majoritariamente masculina. Uhum. Porque a maioria das pessoas do grupo do Terra Zero, dos leitores, dos ouvintes, são homens, né? Não que não tenham meninas que acompanham o site, tem, mas a maioria são meninos, né? E a gente tava colocando a cara pra bater, pra falar de meninas falando um assunto assim, num lugar masculino. Mas deu uma aceitação muito boa. Uma coisa assim que é infelizmente intrínseca da nossa sociedade, que é você é menino, você tem amigos meninos, e você é menino, você tem amigas meninas. E eu sempre fugi da regra, tipo, eu acho que 80% das minhas amizades são com mulheres. Desde criança. O meu é um 50-50, então. O meu é um pouquinho mais meninos do que meninas. Durante a minha adolescência, era até engraçado, porque eu gostava muito de jogar futebol e ninguém jogava futebol comigo que não fosse os meninos, né? Então isso aproximou muito, assim. Eu, por exemplo, eu sempre fui um terror em futebol. Eu não sei jogar, eu não sei esporte. Você considera xadrez esporte? Então eu sou bom em um esporte. Se você não considera xadrez, eu sou bom em esporte nenhum. Eu nunca fui bom em esportes. Eu era aquela pessoa que era tipo a última a ser escolhida, sabe? Nos times, assim. Eu não sabia jogar peteca quando eu era mais novo, sabe? Esse é meu nível, assim, sabe? O lance é que é natural. Por exemplo, montei aqui o meu site de quadrinhos. Você vai falar com seus amigos, e seus amigos normalmente vão ser homens. Quando, por exemplo, no caso do Terra Zero. E aí você vai chamar novas pessoas, seus amigos vão chamar novos amigos, e aí fica
não é proposital, mas fica naturalmente um clube do Bolinha, ou se, por exemplo, vamos dizer que tem um site de moda. Moda, normalmente mulheres falam mais de moda. Então, naturalmente, vai ser chamado sempre mulher, uma amiga mulher que gosta e tal. Vai sempre criar esse outro clube da Luluzinha. Infelizmente é natural. Se não partir de alguém, assim, falar, a gente precisa mudar isso, não vai acontecer. Sim, tanto lados. Que uma coisa que a gente sempre fez no Bolsa Nerd, né, que o podcast, apesar de ser apresentado por nós, ele é não só apresentado, mas a gente administra ele, a gente nunca quis que fosse um podcast que só meninas participassem, a gente sempre convidou meninos também pra poder dar aquela ideia de que, tipo, isso aqui é pra todo mundo, não é tipo um clube de luzinhas, isso aqui é um espaço que as pessoas podem chegar e conversar, né, independente do sexo. Então a gente nunca teve essa, tipo, eu respeito, né, podcasts de meninas que só recebem meninas, só que a gente sempre quis fazer isso diferente, né, de tipo, se é um podcast sobre... vamos ver um exemplo. Se for fazer um podcast sobre Star Wars, né? Quem são as pessoas que a gente conhece que poderiam abordar mais o tema? Então a gente chama essas pessoas, independente de quem for, independente se é menino ou menino. Se é de Star Trek. Quem é que eu conheço que gosta de Star Trek? Então, a gente chama essas pessoas. A gente pensa nessa coisa, né? No conhecimento que a pessoa pode trazer, como ela pode acrescentar na discussão, independente de ser menino ou menina. Sim, eu acho isso assim como a Débora, nada contra quem pensa, tipo assim, não, vamos fazer um podcast só com meninos, mas eu particularmente acho melhor ter esse ponto de vista, sabe? A gente acaba no Terra Zero tendo mais meninos, mas a própria entrada da Débora pra equipe é uma busca da mudança disso, né? A Débora mesmo sabe disso, que o Pablo foi um dos caras que foi atrás, olha, a gente precisa mudar isso e precisa ser agora, tem que ser ano que vem, acabou. E aí foi atrás e a gente conseguiu a Débora, que foi uma excelente aquisição, a comunidade a comunidade da Débora, a contratação do Terra Zero. Ai. Mas aquilo que você falou lá no começo, dos meninos, mas é assim, o movimento natural é isso, sabe? O movimento natural e o Bolsa, ele desde o começo, ele busca, nós somos meninas? Tá, meninas, mas não vamos proibir menino nenhum de participar, não vai ser algo fechado. E eu acho isso muito bom. E assim, é muito interessante porque a gente troca ideias e são visões de mundo, às vezes, que se divergem, sabe? E é legal porque a gente consegue compreender um outro, eu não sei. Pra mim tá sendo mais aprendizado do que eu compartilhar o que eu penso, entendeu? É muito legal ouvir quem conhece mais do que você ou que tem conhecimento de uma forma diferente do que você tem. Eu acho que isso acrescentou muito pra mim como pessoa, sabe? De conhecer, principalmente conhecer novas pessoas e fazer novas amizades, porque é isso que a gente acabou fazendo, sabe? Com o Bolsa. É tão interessante, assim, eu falo assim, gente, eu conheço gente que eu leio, sabe, na internet. Eu conheci gente que eu admiro, assim, como escritor, sabe? Então, tanto que eu dei alguns surtinhos, algumas vezes. É porque é muito legal você ter esse retorno, assim, como uma amizade realmente, sabe? De você poder conversar, mesmo que seja pela internet. Por exemplo, a Thaís, um beijo, tá? Porque ela me ajudou na minha feira do conhecimento e foi muito legal porque todo mundo ficou bobo, assim, sabe? Tipo, como assim você conseguiu alguma tradutora de quadrinho pra falar na sua feira? Aí eu falei assim, gente, a gente tinha coisas especiais e foi bem, bem legal, assim, o retorno, né, que... ela se dispôs, ela entregou no prazo certinho, sabe? Os alunos ficaram super felizes e, tipo, assim a vida segue. Sim, e eu acho legal porque, apesar do podcast ser recente, teve muita gente que abraçou o nosso projeto, eu digo, de colaboradores, né? Como o pessoal do Dr. Who Brasil, o Diego do Série Maníacos e do Game Nerd Brasil, né? Que ele é dos dois. A Petra, o Felipe do Legião. Então, você vê que muita gente tem apoiado a gente, que a gente chama pra conversar, pra fazer parte do Bolsa. O Pedro também, do Claquete
Claquete, do canal Claquete, que é um grande Pedro amigo nosso. Provavelmente é o integrante do Bolsa que é menos tipo assim, ele é, mas não é integrante do Bolsa, né? Porque ele é provavelmente quem mais... E o Renegado. Não, mas o Renegado não participou tanto quanto o Pedro. O Pedro participou bem mais. Não, ele participou acho que o mesmo tanto. Nossa, eu tenho a impressão que eu editei mais o Pedro. Não, é que o do Pedro vai sair agora, né? Mas o Renegado participou de uns 3 e o Pedro de agora 4. Então o Pedro vai mais. Mas o Renegado é o outro que ele abraçou o Bolsa Nerd. Sim. Uhum. Eu acho que o Renegado participou de mais bolsas esse ano do que de Comic Pods, assim. Não, com certeza. Aí eu falei assim, mas Débora, todo mundo reclama que o Renegado não aparece. E como é que ele aparece no Bolsa? Ela falou assim, eu digo lá e o Renegado disse, eu quero. Sim, porque eu coloco no grupo dos escritores, né, do Terra Zero, tipo assim, vai ter um podcast sobre isso, e o Renegado sempre, eu quero. Ok. Ele vai, eu quero. Ok, vamos. Eu não sei se ele se sente menos acanhado por causa de, tipo, não tem o Delfim, que é o nêmesis dele, tanto no Bolsa, né? O Delfim participou de... Foi 2 bolsas, os 2 de Doctor Who ele participou? Não, só de um. Não, ele participou de metade de Doctor Who e depois o de Star Trek. É verdade. Que o Renegado participou junto e eu fiquei duvidando até o fim se eles não eram a mesma pessoa. Foi engraçado. Mas provavelmente o Renegado se sente um pouco mais à vontade de não... Tipo assim, no Bolsa, né? Tipo, não tem o pessoal do Terra Zero que normalmente pensa completamente diferente dele. Ele é livre. E é engraçado que no Bolsa Nerd, ele não gravou de podcast sobre quadrinhos, né? Foram assuntos verdade. Tipo... vamos falar de sagas, de filmes, de livros, essas coisas. Tipo, eu quero participar. Star Trek, ele participou. Qual foi o outro que ele participou? Cara, não lembro. Peraí, tô abrindo todos aqui pra ver. Ele participou de mais um. Ele não participou desse versus Marvel? Participou! Meu, esse podcast eu tinha que deixar no mudo de tanto que eu ria, o Marvel vs DC. Sim! A Erika e o Diego. E o Renegado, a Erika e o Diego, né, estavam impossíveis nesse cast. Esse eu tive que ter ajuda. Esse foi um dos que eu menos pilotei, porque eu tive que pedir ajuda pra própria Erika me ajudar a editar, né? A gente teve ajudas durante o ano nas edições, né? Por problemas e coisas assim. O próprio de Doctor Who, eu não fui eu que editei sozinho, né? Mas também, né? Não, verdade... a gente teve que contratar uma pessoa de fora. Dizer, olha, isso tá muito grande. Foi a Adriele, né? Ela fez um trabalho que, assim, não é algo, assim, sobre-humano de se fazer também, né? Eu falei assim, olha, eu preciso só que você divida as partes do programa em arquivos, né? Cada bloco, e aí o resto da edição eu faço, porque isso toma muito tempo e atrapalha o ritmo da gravação. Porque uma coisa, assim, eu anseio fazer, a primeira coisa que eu faço é dividir o programa em blocos, porque uma coisa é você editar, você ter que sentar na frente do computador e editar 2 horas de áudio sem parar. Outra coisa é você editar 4 áudios de 30 minutos. Parece... Mas, Diego, é a mesma coisa. Não é. A sensação de você ver o áudio quase chegando no final ali, aquilo vai te motivando a continuar, aquilo ajuda você a prosseguir. Aí fica a dica também pra você, se você edita um podcast, edite os blocos primeiro, separe eles, e aí edite cada bloco por vez. Você, inclusive, pode editar fora de ordem, eu faço isso de vez em quando. Edito, às vezes, o que é mais curto, eu edito primeiro, ou o que é mais longo, eu edito primeiro. Depende de como eu sinto, como tá o programa e tudo mais. Esse que foi basicamente o que ela fez. Ela pegou, ouviu acho que eram, no original, 8 horas de programa, e dividiu ele em pedaços. Olha, tá aqui. Eu peguei aquilo e fui editando um por um, e no final o programa ficou com as 5 horas e pouco de duração. Mas sem essa ajuda, o programa teria demorado muito mais pra ser editado. Porque eu ia ter que parar, ouvir o programa todo primeiro pra editar. Isso levaria muito tempo já levaria algum tempo pra fazer. Enquanto depois eu ia ter que voltar e reouvir cada parte pra editar uma a uma. E eu já ia estar com uma certa fadiga, porque eu já tô ouvindo isso de novo. E se eu pular alguma parte, eu esquecer de alguma coisa que eu tenho que cortar lá na frente. Então é sempre melhor você editar os blocos primeiro, e depois ir editar o programa. E se for muito longo, você precisa de ajuda. No caso, a Erika ia só, especificamente, ela ia só cortar os blocos pra mim, exatamente
exatamente a mesma coisa. Esse DC vs Marvel. Chegou em cima da hora, eu falei, olha, não vou conseguir, tem como você fazer todo o resto? Ela falou, tem. Ok, aí eu só trilhei a trilha sonora. E tem uns ajustezinhos, né? Tem uns 2 blocos que são meus, que eu falei, não, esse aqui deixa comigo, já terminei aqui, tudo certo. Mas parte da edição ficou toda dela, e a trilha sonora de todos os bolsos desse ano fui eu que trilhei. Todos os sons que fui eu que escolhi, todas as músicas, tudo. E a gente, foi uma coisa que a gente decidiu no início, né? Que o Pablo falou com a Débora. Eu lembro de estar ouvindo o Pablo falando isso com a Débora numa da gravação, falando sobre a questão da música, né? Que ele falou, olha, você tem como botar música licenciada, mas você vai ter que pagar, né? Tem que pagar o ECAD. Aí eu não lembro direito o que ela falou, assim. Sim, mas eu lembro que quando a gente começou a dar forma pro primeiro podcast, né? Aquele que a gente gravou no passado e tal, a gente tava vendo a parte da trilha e o Pablo chegou falando isso, né? De como é que fazia a trilha e tal. E também ele disse que se fosse com músicas licenciadas, além de ter que pagar, não podia divulgar em certas plataformas, né? Ia restringir pela questão do custo e tal. Aí, como eu não tava podendo pagar mais nada na época, eu pensei, perguntei se tinha como um outro jeito. Aí o Diego falou que ele tinha essas músicas... 1.200 atualmente, né? Porque eu ainda tenho umas que estão na plataforma do site que eu baixo, que ainda não baixei. Mas só no meu computador aqui eu tenho 12.2 GB, 2.226 músicas. Bem melhor, né, gente? Ou elas não têm atribuição, né? Ou seja, eu não preciso nem colocar o nome do autor. Por exemplo, apesar de vez em quando eu mesmo colocar o Silent Partner, que é o que toca a música de abertura, eles não pedem atribuição. Eles falam, não, se quiser, não precisa botar. E tem alguns que o autor fala, olha, eu só aceito que eu coloque se for com atribuição. E aí a gente coloca, por exemplo, é o caso do Kevin MacLeod, que ele é do Incompetech. Ele exige que se coloque a atribuição dele, então as músicas dele estão lá, que licenciado por Creative Commons, e o nome dele lá porque ele exige isso. Só ver aqui quantas horas são de música a nível de ilustração. Tem umas que, óbvio, eu nunca vou usar, né? Por exemplo, dentro dessas músicas aqui eu tenho a Marcha Fúnebre, eu nunca vou usar. Mas eu acho legal que o Diego, ele consegue pegar músicas que encaixam muito bem com a nossa proposta do podcast. Por exemplo, de Doctor Who a gente não pode usar a música oficial, mas ele consegue achar músicas que ficam parecidas. Que lembram do Doctor Who, né? Ou esse do Abuso, que ele já teve uma trilha mais triste, né? Por causa... No Abuso não, de assédio sexual, que já foi mais de acordo com o que a gente estava falando. Então é uma coisa muito legal. São bem temáticas, né? Não dá pra colocar, tipo, uma música toda feliz e alegre no podcast de Abuso, né? Tipo, não combina, sabe? Vira quebra. A música é importante. O podcast até poderia ser sem música. Tem alguns podcasts, principalmente os americanos, que eles não têm música, né? Mas a música é uma parte importante da estrutura do podcast, né? Ela dá o tom. E eu vi aqui, agora carregou, porque demorou pra carregar, eu tenho 95 horas e 41 minutos de música. Uau. São muitas horas. Muitas horas. E aí todas elas estão tagueadas, todas tipo, tá assim... Eu tenho, por exemplo, aqui, música dramática, com raiva, calma, brilhante, romântico, ação, comédia. Todos esses tons eu tenho e já, assim, também, por exemplo, tem uma outra aqui que você entra num específico tipo, aí tem, você quer com bright piano, né, piano brilhante, né, que são músicas mais alegres, ou então com elegant piano, são músicas mais, tipo, cara na madrugada vai ficar tocando, basicamente, né. E eu vou montando tudo isso e para poder oferecer a melhor atmosfera possível para quem estiver ouvindo. Mesmo que a pessoa não esteja prestando atenção na música, a música tá passando alguma coisa para ela. E óbvio que algumas vezes me dá trabalho. Um dos podcasts que mais me deu trabalho de achar música, por incrível que pareça, foi o de Star Trek, o Jornada nas Estrelas. Porque a música em Jornada nas Estrelas é muito impactante. Ela tem um peso muito grande, tanto da série clássica, e aí no caso as séries e tudo mais, quanto o dos filmes, né, que são temas diferentes. E, tipo, são músicas marcantes que dão tons impressionantes, dão tons preparados e eu não posso usar.
Então tem que ir lá correr e achar alguma coisa que combine. O podcast Dr. Who, ele viu outro problema, que é, eu preciso botar as músicas ali. Ok, eu preciso de 5 horas de música. 5 horas de música. 5 horas de música é muita coisa. É muita coisa. Pra quem, assim, pra vocês terem uma noção, 5 horas de música são mais ou menos uns 300 minutos. Um CD completo, nos anos 90 e tal, ele tem no máximo 80 minutos de música. Ou seja, basicamente eu precisaria de 4 CDs inteiros pra poder ter a trilha do Bolsa de Doctor Who. Então, é um pouco demais, né? É o tempo de se procurar e tal, cara, é muita coisa, mas a gente vai atrás e tal. Tanto que se vocês forem agora, isso é uma coisa, eu escolhi só músicas que não, tipo, eu botei lá as paradas e tudo mais, mas se você for até hoje, tá lá, em breve a lista completa, e eu perdi a lista. Então, tipo, se vocês perguntarem quais músicas eu botei, eu não sei. Era tanta música que eu ia falar, depois eu pego ali, eu vou na lista, né, no editor, e vejo música por música qual que eu usei. Só que não tinha como, gente. Não tinha como, porque era muita música e eu acabei perdendo aqui o final. Aí eu falei, deixa aqui. Infelizmente vai ter que ficar sem. Vai ficar em breve para sempre, então, gente. Vocês um dia, talvez, com calma, eu tento achar o arquivo original, mas realmente é muito, muito difícil. Pra vocês, quais foram os pontos altos e baixos desse ano, assim, de Bolsa Nerd? Ponto baixo é a gente não conseguir fechar a pauta. Foi muito ruim. Cada semana tinha uma pauta diferente, ainda bem que o programa é mensal, né? Aí a gente ficava, e agora? O que a gente vai fazer? Foi horrível. O de Star Trek, eu achei que não ia acontecer, porque foram 4 pautas que a gente teve que cancelar, porque a gente não conseguia convidados, não tava fechando. Eu pensei, esse mês, acho que foi em outubro, né? Uhum. Não, outubro não vai ter podcast, vamos aceitar, porque a princípio não era o Star Trek, né? Não, ia ser sobre Harry Potter. Era pra ser Harry Potter, aí a gente ia fazer de Gilmore Girls, aí sim, depois... a gente ia fazer de Star Trek, aí no dia que foi pra gravar de Star Trek não apareceu ninguém, pra não ter que não apareceu ninguém, apareceu eu e 2 pessoas e ninguém conseguia gravar, aí eu pensei, cara, não vai ter. Eu não estava presente, né, era pra mim não estar presente, porque eu acho que eu tava doente, eu não tinha voz. Não, mas eu já sabia que não ia participar, mas tipo, outras pessoas cancelaram em cima da hora, e eu pensei, não vai dar. Aí todo mundo começou a dizer, não, vamos. Daí eu fui falando com as pessoas, né? Aí do nada surgiu de gravar na segunda, aí deu certo. Daí aconteceu, mas até então eu achava que não ia ter podcast aquele mês. Foi bem complicado. De gravar, né, de acertar e tal. A gente sabe que às vezes acontece dessas coisas, né, de não dar certo. Tem vezes que tem convidado demais, tem vezes que tem convidado de menos, né. Já pensou em gravar só nós duas já uma vez, né, Débora? Verdade. Se não tem ninguém, vai nós duas mesmo. E é complicadinho, foi complicadinho acho que foi esse de outubro, porque a gente pensou em dia dos estudantes, né, e aí mudou e foi, tanto que a gente montou uma pauta pra ano que vem, com bastante sugestões pra gente não precisar ficar sofrendo desse jeito da próxima vez. Se não tiver convidado, a gente já tem uma outra pauta que a gente pode fazer, então a gente fez meio que uma pauta provisória pro ano já, então tá tudo certinho e a gente vai acrescentando cada vez mais, inclusive já tem bastante extra pra ano que vem. Sim, eu acho que assim, é que a gente lançar uma pauta, né, a gente não faz tipo, vamos gravar só sobre isso aleatório, a gente tem que pensar se é um assunto que encaixa com o que tá acontecendo durante o ano, com aquele mês, né, se a gente tem convidados que possam falar sobre o assunto, se a gente tem um pouco de conhecimento pra falar sobre isso, não é uma coisa tão jogada, né, tanto que tinha podcasts que a gente tinha programado pra falar esse ano, e porque a gente teve que, tipo,
a gente queria gravar sobre a Lois Lane, né? Só que daí eu lembrei que ano que vem ela vai fazer 80 anos, então achei que era melhor transferir o podcast dela para ano que vem, para já celebrar o aniversário da personagem. Então é uma questão que a gente também tem que pensar assim, tipo de Doctor Who, a gente gravou porque foi no mês que ia estrear a nova temporada. Então a gente tem que pensar mais ou menos assim, né? Esse de assédio a gente gravou porque teve muito... O momento foi propício, né? Sim. O momento pedia isso. E tem o dia do ativismo também que a gente aproveitou junto com as meninas do Mulheres Podcasters. Olhares. Então, não, mas é das mulheres, né? Que a gente participa de um grupo das minas, das minas podcasters. Então aí a gente achou que entrar na campanha é uma coisa boa, né? Uhum. Eu acho que uma das coisas também, a Débora vai concordar comigo, é que a gente tinha muitas ideias e no final a gente precisava planejar melhor as ideias, né? Tipo fazer o do perfil. A gente deixou pro ano que vem exatamente porque é tudo teste, né? Se a gente não seguir uma linha de raciocínio simples, talvez não desse certo nesse primeiro ano. Eu acho que a gente seguiu uma linha de raciocínio mais simples e não tão dentro dos projetos que a gente tinha pro início do podcast. Não sei se você concorda. Sim, e até porque como o nosso site, o Terra Zero, ele tem uma bagagem muito grande de quadrinhos, a gente fazer um perfil de um personagem de quadrinhos sem a gente vir com um grande preparo, não ia ser uma coisa boa. A gente tem que ter um estudo maior para poder suprir a expectativa que o site tem, né? Que o site ainda pode só chegar e dizer, a Zatanna, por exemplo, eu gosto da Zatanna porque ela é legal. A Zatanna, ela apareceu no desenho da Liga da Justiça. Não, a gente tem que planejar, tem que estudar, tem que ir atrás de informações para oferecer algo a mais para o público. Então, alguns esses podcasts de perfil de personagens a gente teve que deixar para depois para poder se preparar mais para isso. Porque um mês não é suficiente, né? Na verdade, você precisa de um pouco mais de bagagem para isso. Então, a gente planejou certinho para a gente poder também estar por dentro estudando, né? Então, eu acho que uma das coisas é isso. A gente pensou alto, mas a gente teve que voar baixo. Acho que eu posso dizer sobre outra perspectiva quais foram os melhores e os piores. Pra mim, os episódios de Doctor Who, apesar de todo o trabalho, tanto o 3 quanto o extra, né? Que foi o episódio que a gente comentou a 10ª temporada, são episódios excelentes. Acho que todo mundo tá muito bem nos dois programas. E um que eu acho que realmente talvez seja o que deu mais problema foi justamente o último, né? O primeiro e o último são o último que saiu até o momento dessa gravação, né? Então, o primeiro mesmo, né? Um pouco de nós e o de assédio sexual. São os que mais me deram problemas, assim, que eu mais tive trabalho. Porque os ouvintes não sabem. Tem provavelmente uns 20 minutos de programa que foi perdido. Mais que isso, tem um monólogo dentro do programa que não existe. Basicamente é o seguinte, um dos participantes, eu não vou dizer quem é, um dos participantes tem uma hora que é um monólogo, provavelmente acho que uns 2, 3 minutos. Eu não lembro agora de cabeça quanto tempo ficou. Aquele monólogo não é real. Aquele monólogo é uma conversa. E só sobrou o áudio. Só que o áudio que sobrou tem coerência, eu editei ele de um jeito que funcionasse como monólogo. Mas ele não é. Ele era uma conversa. A pessoa estava dialogando ali, estava dando a opinião dela. E como parte do áudio foi perdido e só sobrou aquele, virou um monólogo. Então, foi de longe o podcast que mais me deu dor de cabeça pra montar. Ele foi uma justificativa, né? E tem uma justificativa. Nenhum programa tava funcionando naquele dia, sabe? O meu computador não pegava, o da Débora não pegava. A menina falou assim, eu posso fazer um backup, mas é só um backup. E aí elas estavam gravando e ela gravava e as meninas gravavam individual. Aí a gente falou assim, ixi, sabe aquele dia que não é pra ser, mas foi? Mas o que aconteceu foi justamente que esses backups, essas gravações individuais foram o que salvaram um pedaço do programa. Porque senão o programa ficaria curtíssimo. Teve uma faixa de diálogo que era uma acusação, não vou dizer que era extremamente importante, mas era uma acusação a alguém, mas depois isso foi retomado lá pra frente, então não foi tão mal. Mas era a hora que a Tamires falava do Lars von Trier, e eu tive que cortar, porque dentro do contexto dali não tinha encaixe, sabe? Ia ficar truncado, não tinha como encaixar aquela fala. Eu falei, cara, eu corto, ela vai falar dele de novo lá na frente, então é um dano menor. E é uma fala de
últimos 2 minutos que foi da Tamiris que foi embora, porque não tinha como encaixar no resto. Porque ela tava puxando aquilo de um diálogo de alguém que alguém tinha falado alguma coisa. E não tinha o que alguém tinha falado. Então não tinha como manter o que ela tava falando. Então eu tive que editar de um jeito pra ficar funcionando dentro do programa. Mas o resultado... não tinha como gravar outro dia, sabe? Essa é a questão. A gente não tinha programa funcionando, a gente tinha esse recurso extra e não tinha como gravar em outro dia. Tinha que ser aquele dia e pronto. Então... E tem um pedaço do programa que eu virei assim, Tamiris, isso aqui eu preciso que você grave de novo. Porque, tipo assim, eu tinha o começo e o final da frase dela. O meio, que tinha mais ou menos 1 minuto e 20, eu não tinha. Eu falei, eu preciso que você, eu preciso que você complete esse raciocínio. Senão não tem como juntar. Era literalmente 2 partes. Era literalmente juntar as 2 partes que tinham quebrado do programa. Aí eu chamei ela, a gente foi pro Skype. Eu falei, olha, eu vou botar aqui o som pra você ouvir o começo e o final. E aí você vai repetir, ou tipo, completar o que você achar melhor, tal, pra eu substituir. E nesse dia, ela ainda viu a timeline pra ver como é que tava o programa. Eu falei, olha, isso aqui é o que vocês perderam. Isso tudo aqui foi perdido. Eu fiquei assustada, na verdade. Mas resolveu, e eu fico muito orgulhoso do que eu consegui fazer com o programa, e eu acho que o programa ficou muito bom. Eu não ia ter, tipo assim, virar igual aconteceu no primeiro, falar, gente, tá ruim, vamos regravar. Esse programa tava bom demais pra ser regravado. Então eu falei, cara, não vou fazer isso, vou fazer com que... Vou fazer o meu melhor poder. Tipo assim, algumas coisas foram perdidas, não teve jeito. E coisas foram perdidas porque não foram gravadas, e coisas foram perdidas porque não tinha contexto. Não ia ter como encaixar, por exemplo, essa fala do Lorde Monterier, da Tamiris comentando do caso dele. Eu falei, cara, não tem como encaixar. É o tipo de coisa assim, você fala, não, Diego, deve dar pra você cortar. Não, o que tá ali é o que eu cortei e que dava pra usar. Fora isso, não tem como, infelizmente. Fica aí pra vocês tentarem descobrir qual é o monólogo que não era um monólogo originalmente. Ficou bem difícil. Tanto que eu ouvi e, assim, ele tá um programa super agradável de se ouvir, sabe? Parece que faz todo sentido e não parece que tem corte nenhum ali. É bem fluido, assim, sabe? E vamos confessar, é um programa importante, né? É necessário. Sim, mas assim, eu falando assim do ponto baixo pra mim, né? Eu acho que o ponto baixo foi mais assim, a Tamiris e o Diego que trabalham comigo nos bastidores sabem que esse ano aconteceu uma coisa bem ruim, assim, isso foi uma coisa que me abalou bastante emocionalmente, né? Bastante, eu até deixei de escrever no Terra Zero esse semestre pra poder isso, mas o Bolsa Nerd eu não podia não gravar. Então tinha muitos momentos que eu pensava se valia a pena, tive muita dúvida se realmente era bom, assim, né, continuar gravando, além de que então eu tive que muitas vezes me forçar a fazer isso. E também eu sou uma pessoa que eu sou um pouco controladora. Eu gosto das coisas do meu jeito. E eu tive que abrir um pouco mão disso. Tipo, às vezes quando alguma coisa tava saindo fora de como eu planejava, tipo, a data de lançar o podcast, a pauta, eu ficava nervosa, ficava tipo, gente, quer que... Sabe, o Diego, ele é muito paciente. Porque quantas vezes eu já falei, Diego, como é que vai ter podcast? Não sei o quê. Às vezes se atrasava um dia, eu já tava, tipo, preocupada, pensando, cara, eu queria que fosse tudo perfeito. E esse ano, até em consequência, né, do que aconteceu, eu tive que aprender a abrir mão, sabe? De tipo, não, abrir mão desse controle, né? Tipo, a pauta não deu, vamos dar um jeito, a gente faz outra coisa. Eu não sei o que falar, a Tamiris fala, podcast não deu pra sair esse dia, beleza, sabe? Sai quando puder. Então... Até teve uma Débora reversa no final desse ano, né? Sim, que até sugeri que se fosse feito um podcast sobre Marvel ano que vem. Então, quando ela fala assim... quem é você, o que fez com a Débora? Ô, Tamiris, o que você acha? Você terminou de assistir o Punisher. O que você acha de fazer um podcast sobre Punisher? Eu já chamei alguns convidados. Aí eu, como? Peraí, Débora, é você mesmo? Você tá com febre? Você tá bem? Tipo, eu não vou gravar, mas tu pega aí. Mas você pega, e aí a gente acabou gravando. E pela primeira vez na vida a gente não estourou no tempo. Foi naquele tempo certinho.
certinho, bonitinho, falamos tudo e ficou, acho que ficou bom. É que não saiu ainda, então a gente ainda não... A gente não sabe. Mas quem gravou gostou de ter gravado, então... Sim, eu gostei bastante. Eu sei que a Erika ficou chateada que vocês xingaram algum personagem que ela gosta. Então não sei se foram você. Que não foi você que editou e não ouviu a gente xingando o personagem que você gosta. Ela virou pra mim e falou, eu posso fazer a gravação? Eu falei, olha, é porque tem uma coisa, teve uma vez que vocês falaram mal de um personagem que eu gostava, eu entrei na gravação, tipo assim, eu botei lá, falei, olha, eu gosto do Alan Scott, tá? Eu gosto dele, é meu relacionamento favorito, tá? Ninguém se importa do caramba, eu gosto dele, ele é o meu Lanterna favorito. Aí o Grisa, ele ficou puto comigo, tá? Ele escuta, ele ficou puto. Ele falou, cara, você não podia ter feito isso. Eu falei, cara, as meninas me dão liberdade pra eu botar uma coisinha ou outra assim, não tem mal nenhum. Tipo assim, eu sei que elas não levariam a mal e, tipo, não iam pegar, assim. É porque vocês estavam falando, eles mandaram Lanterna Verde que ninguém se importa. Como assim que ninguém se importa? Ele ainda é o meu Lanterna Verde favorito. Que coisa absurda. Mas, assim, não que eu tenha nenhum problema com o que foi feito com ele nos 952, tá? O meu ponto não foi esse. O meu ponto era tipo assim, como assim não me importo com ele? Ele é o meu Lanterna favorito. Ele é o que eu mais gosto. Ele não é babaca igual o Hal Jordan. Como assim ninguém se importa com ele? Eu me importo sim. E eu edito isso aqui, eu não me importo com ele. Às vezes então a gente vai descobrir quando lançar o podcast se a Erika interviu. Ou eu não sei se ela interviu, não sei. Eu falei assim, olha, as meninas não tem problema se eu fizer isso. Mas o Grisa, quando eu fiz, ele ficou puto comigo. Então... eu já entendi por que a Erika veio falar comigo essa semana, então. Fez todo sentido. Aí ela falou assim, agora eu preciso falar um negócio com você. Eu preciso falar um negócio com você. Não, deixe. Aí eu... entendi. Não, se ela fizer, tudo bem. A gente não se importa de haver a intervenção dela. Basicamente, é porque falaram mal do Luke Cage. E ela... não, mas não fui eu que falei do Luke Cage. Então, por mim, tanto faz. Eu falei, não, eu gostei do Luke Cage. Eu gostei de alguns trechos do Luke Cage, assim, não é todo excelente, né, mas... mais ou menos, né, mas eu não cheguei a ver. Eu assisti o primeiro de Jessica Jones, o primeiro episódio, falei, ok, não consigo ver ele sozinho, preciso estar com alguém assistindo, porque eu não tenho condição emocional pra assistir Jessica Jones sozinho, sabe? O Diego me entende. Tipo assim, eu falei, ok, isso é muito bom, mas eu não tenho condição emocional de assistir isso. Eu não tenho condição emocional de assistir. Eu sou assim também. Eu virei pra ele e falei, olha, eu quero assistir Jessica Jones, mas tem que ser com você, porque eu não tenho condição, eu vou ficar deprimido assistindo, vai ser uma merda, eu preciso estar com alguém. Não, Diego, vai, tenho certeza. Não, mas eu sou assim também. Tem coisa que eu não assisto sozinha, tem coisa, tipo, da Marvel, as séries da Marvel, eu reconheço que tem um valor, que são boas, só que não são pra mim, eu fico mal se eu assistir aquilo. Então eu pensei assim, não, nesse até que tem um coração mais forte. Demorou até vai, porque é meio massa velha e tal, né, assim, mas tipo, Jessica Jones assistiu o primeiro episódio, quando termina o primeiro episódio, eu falei, ok, eu gostei, mas isso não é o que eu posso assistir sozinho. Espera, é que você não chegou no pior episódio ainda, calma. Eu imagino. Eu falei, se começa assim, imagina como é que tá lá pra frente. Então, deixa mas aí eu acho que de ponto assim baixo foi, mas eu acho que eu consegui melhorar, assim, durante esse ano, essa questão de... Sim, assim... Mas eu quero dizer um ponto alto desse ano, depois eu deixo vocês falarem, porque eu já tô no hype. Eu fiquei muito feliz que esse ano o Bolsa Nerd, a gente que surgiu pra ser, tipo, só as meninas falando do que gosta, a gente conseguiu ter uns projetos muito bacanas esse ano. A gente conseguiu fazer o Twitter e a fanpage do Bolsa, mas nem isso, mas a campanha Be The Hero que a gente começou, eu achei que foi um projeto muito legal sobre tolerância na comunidade nerd, que não foi tipo a gente que teve a ideia. Foi o Thiago do qual é o nome do site? Armazém Pop. Ele viu que a gente passou por aquelas questões de machismo e tal, e como a gente se posicionou, daí ele propôs que a gente fizesse uma parceria sobre tolerância na comunidade nerd. Aí a gente falou com várias fanpages, vários grupos tal, pra apoiar, e teve bastante gente abraçou a causa, e algumas pessoas gostaram que levaram pra fora disso, né? A campanha Be The Hero, que algumas meninas estão fazendo campanhas em vídeos, que
coisa que a gente já nem tá já que passou da gente. Então foi uma coisa que eu fiquei bem feliz de ter feito, da gente poder ter feito, nem que seja um pouco, mas de ter feito algo importante, assim, né? Eu digo socialmente, assim, feito com uma relevância para as minorias, para falar, fazer a diferença, né? Na comunidade nerd. Então eu fiquei bastante feliz por isso. Eu também. E assim, você vê que se mobilizaram a ponto, tem uma própria fanpage, né? Se eu não me engano, ou é um grupo? É um grupo. Tem um grupo, então, que não foi organizado pela gente. A gente só fez a gente montou a tag, a gente fez o texto e só. E as camisetas, E as camisetas e também todo o ilustrativo da campanha, né? E o pessoal levou pra frente, então tem bastante gente organizada pra continuar com a tag, isso é muito legal. E eu amo usar minhas camisetas. Sério. Os meus alunos falam, nossa, professora, que camiseta bonita. Eu falo assim, você viu? Foi a gente que criou. Sim, e outra coisa legal, né, que eu acho que até entra um pouco do bolso, é que a gente fez, a Thamis comentou antes, a gente fez muitas parcerias, a gente conheceu muita gente legal, e a gente pôde aprender muita coisa. Por exemplo, o podcast sobre mulheres na cultura pop, que é o meu preferido, assim, eu aprendi muito ouvindo ele, porque foi mais as meninas que falaram, eu só tava apresentando. Então, eu fiquei muito feliz, porque os podcasts que a gente grava, a gente sempre tem que aprender pra poder, a gente tem que estudar, e a gente conhece gente nova, pessoas que trazem um conhecimento diferente. Então, acho que foi, assim, das melhores partes esse ano, dos pontos mais altos. E pra vocês, quais foram os pontos altos? Pontos altos. Eu cheguei a comentar, Eu cheguei a comentar que pra mim os episódios de Doctor Who são, tipo assim, excelentes pontos, assim. São programas muito bons, que acho que tá todo mundo muito bem. E que são programas que eu acho que... mas ficaram grandes. O extra de Doctor Who, que é pra falar de uma temporada só, tem tipo... quase 3 horas. Tem 2 horas e 40 de duração. Mas, cara, ainda é bom demais, é muito bom. Eu gosto muito. E ter gravado eles foi muito bom também. Foram os primeiros... Eu não tinha... apesar de ter basicamente gravado, apesar de ter gravado praticamente todos os anteriores, eu não gravei nenhum dos anteriores, né? Eu era o hack das gravações. Sim, o primeiro podcast que tu gravou com a gente foi de Doctor Who, não foi? Doctor Who. Foi Doctor Who, depois eu de Mulher Maravilha, depois Doctor Who de novo, e agora esse. Então, tipo, não foram... mas... E o de Star Wars você não participou porque ninguém te chamou. Mas foi vacilo, desculpa. Desculpa, Diego. Aí depois eu comentei, eu falei assim, mas eu quero comentar as coisas. Aí nesse dia que eu gravei o que ficou, o pedaço que também teve que regravar, eu falei, olha, tem umas coisas pra comentar aqui. Aí eu falei, e tal coisa. E falei lá eu corrigi uma coisa que ela tinha dito, eu não lembro direito o que era agora, e falei, olha, aquilo que você falou lá do cara que refez os originais, eu assisti. E aliás, se vocês querem assistir Star Wars, só assistam o Specialized Edition, que é a edição sem as merdas do George Lucas por cima. Tipo assim, eu assisti e não dá mais pra assistir as versões do George Lucas com computação gráfica. Não dá. Não dá. É muito triste, cara. Você olha pra aquelas paradas feitas em CG anos 90 e você fala, por que, George Lucas? Por quê? Por que você fez isso? Eu sei que você corrigiu. Você falou daquele que tá guardado, né? Que na verdade não é sim. Que é aquele episódio, o primeiro episódio que tá gravado, diz que se perdeu. Na verdade, é o George Lucas que não cedeu, né? Sim, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, quando ela falou, grandes filmes que da cultura americana que vão ser guardados na Biblioteca Nacional. Não é que o George Lucas mandou a versão e que se perdeu. Não, ele não quis. Ele mandou a versão de 97, que é a tal versão dos DVDs, né? A mais comum que o pessoal tem. E o cara falou, não, você tem que mandar a versão original em película do filme, sabe? A que foi pro cinema, não essa aqui. Aí ele falou, ele se negou, basicamente. Então, Star Wars está e não está ao mesmo tempo na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, porque, teoricamente, ele é o primeiro que foi agraciado com o privilégio de entrar pra biblioteca, e não está porque o George Lucas nunca cedeu o original do filme. Então, a partir do momento que ele receber, ele entra. O problema é que, pelo menos até onde eu sei, a Disney também ainda não cedeu. E o que mas é que às vezes a nossa pesquisa não nos diz isso, né? Porque... Não, mas é aquilo.
Congresso não tem a cópia de Star Wars. Se ele tem, é tipo, só pra marcar lugar. Não vai distribuir. Tipo assim, basicamente é isso. Eles têm falta de vontade de guardar porque não é o primeiro episódio. Tipo, pô, se é pra pegar a versão de DVD mal feita dos anos 90, eles vão lá na locadora e compram, sei lá, vão na loja e compram. Então... Assistem no Netflix. Tipo, eles querem a película original pra fazer uma cópia e aí guardar isso no Congresso e ser, tipo, um tesouro americano e tudo mais, até porque Star Wars é o filme que estreou os blockbusters. Mas George Lucas não, ele não quer porque, esse não é o filme que eu pensei na época. Não, que não é o filme que você pensou na época. Eles querem o filme que você lançou. Isso, e que é bom. Tipo, cara, depois, é sério, é uma frustração você, depois de assistir a versão original, assistir a refeita, dá uma tristeza no coração, sabe? Você fala assim, cara, mas o filme era tão bom. E essas coisas só pioram o filme. O filme fica ruim com essas coisas. O filme fica ruim com as bobeirinhas em Mos Eisley, tipo que ele bota um bicho lá dando uma porrada num cara em Mos Eisley e fala, pra que esse alívio cômico aí? A cena não é pra ser engraçada. Não é. É muito triste. Muito triste. Mas procurem por Desespecialized, ou seja, em vez de ser especial, né, especializada, né, seria Specialized, é Desespecialized, ou seja, sem as coisas especiais. Procurem e vai valer a pena, porque é um trabalho, assim, de fã, feito com amor. Ali você vê o amor dos fãs de Star Wars naquilo dele. Uhum. O Diego falando e eu concordando igual aqueles cachorrinhos, sabe? Na nossa cabeça, assim. É que vocês não conseguem ver, mas eu estou assim. Mas e você, Tami? Eu tô pensando, é que teve tantos pontos altos, tipo, eu fazer uma coisa diferente já foi um ponto tão alto. A coisa do Be The Hero também tomou proporções que a gente não esperava, né? A gente criou uma fanpage só pra armazenar os bolsas e a gente falar um pouco mais do que a gente gosta, fora os nossos podcasts, e virou uma coisa tão grande, sabe? E o cara tentou fazer as pessoas não gostarem da nossa página, e a nossa página cresceu tipo o triplo depois que ele fez aquela propaganda horrorosa que ele fez da gente. Então eu falei assim, eu fiquei até emocionada. A gente tava muito brava, muito brava, muito brava. Eu olhava pra uma professora da escola e falei assim, eu não acredito que eu tenho que responder homem machista desse jeito. E ela concordando comigo, sabe? E nossa, deu um salto tão grande na página. Deixa eu ver o que mais que foi ponto positivo. Um ponto positivo, mas é meio embaraçoso. Quando as pessoas falam assim, sou seu fã. É tão estranho. Aconteceu, eu acho que alguém que gravou com a gente falou assim, nossa, eu me sinto dentro do bolsa ouvindo vocês falando. Aí, tipo, é um estranho e embaraçoso, sabe? Tipo, como assim você é meu fã? Não precisa, né? Eu sou como você, gente. É uma pessoa como você. Não é snob, tá, gente? É só porque é muito estranho, mas assim, ao mesmo tempo você fala assim, olha, tem gente que aprecia o que eu falo, né? E não são obrigados a me ouvir, como no caso dos meus alunos. Seus alunos são obrigados a te ouvir e mesmo assim te ouvem de novo baixando o podcast. Exatamente. Exatamente. Então aí você começa a pensar, não estão sendo obrigados, eles, né, não são obrigados a sentar na cadeira e me ouvir falar. Então é legal isso, sabe? É legal pessoas compartilhando dos mesmos gostos e falando pra você, apreciando o seu trabalho, sabe? Sem a gente receber nada em troca, só compartilhar as nossas experiências. Isso eu achei que foi uma das coisas mais legais, assim, desse ano, sabe? Tipo, recompensadoras, tanto que quando a Débora falou, não sei se pode continuar, por favor, Débora, continua. Eu não sei se eu posso viver sem isso, sabe? Não, mas então, só pra dizer, se eu não continuasse, eu, naquele momento, né, que foi bem ruim, que eu falei pros meus chefes, né, que dos Terra Zero que não ia escrever mais esse ano e tal, eu até disse que se eu não continuasse no Bolsa, mas pro Bolsa continuar com você e tal, que... mas não é a mesma coisa. Mas você faz bem, sim. Ia ser muito bom. Mas, enfim, eu acho que uma coisa legal é que eu e a Thames, que a gente já era bem amigas antes, a gente conseguiu ficar mais amigas ainda, né? Verdade. Com o Bolsa Nerd, porque
Tipo, a Tamires, ela já é uma pessoa daqui de casa. Tipo, ela veio uma vez, ficou quase umas 3 semanas hospedadas aqui em casa. Então, eu chamei a mãe da Débora de mãe, na frente da minha mãe no Skype. Sim, a Tamires mostrou que ela é de casa. Tipo, se ela disser assim, Débora, que ela mora em Curitiba, mora em Joinville, se ela disser, Débora, perguntar se pode vir, ela é da família, entende? Mas ainda assim, com bolsa, a gente conseguiu ter uma aproximação diferente, né? Porque além de ser uma coisa nossa, que nem essa confiança que eu digo, eu falo, Tamires, a gente, tipo, se eu não puder fazer, tu faz, né? Eu digo que o podcast é 50-50, porque tem muita coisa que eu não gosto e a Tamires gosta, que daí ela escreve, tipo, em resenhas de filme ou coisa assim, ou pra assumir pautas, porque ela tem essa coisa, eu tenho essa confiança de que ela vai fazer. Eu tenho a confiança de que se eu não puder gravar, se eu não puder fazer, ela vai fazer. E eu sei que, tipo, tira de mim também uma coisa de eu ter que assistir uma coisa que eu não quero. Então a gente tem essa harmonia, né? De tipo, se você não puder fazer isso, você faz, então e tá tudo bem. Não é uma coisa, não tem uma hierarquia, mas tem uma parceria muito grande. Outra coisa legal também que a gente acabou conseguindo foi cabine de imprensa, né? Sim. Apesar de não termos ido. Não termos ido, porque o horário é horrível a cabine de imprensa aqui. É legal também porque, assim, entrando em contato com o pessoal foi muito gente boa, assim, da cabine de imprensa aqui de Curitiba, sabe? A maioria são mulheres, né? E foi muito legal ser chamada de jornalista, porque era um sonho realizado. Eu queria ser jornalista, por que não, né? Aí ela falou assim, para as duas jornalistas, Débora e Tamires, nossa, me senti o máximo. Foi legal. É diferente, sabe? É uma coisa, tipo, a realização de um sonho. Você comunicar coisas que você gosta e não ser obrigado porque, queira ou não, a gente escolhe a nossa profissão, mas nem toda a gente gosta, né? E dessa vez o Bolsa Nerd é aquele momento que você tem para relaxar e para falar das coisas que muito te agradam ou te desagradam e que você pode falar livremente, sabe? E sem ninguém julgando. E que bom que as pessoas gostam da gente também, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais eu fico feliz. Os primeiros comentários do primeiro Bolsa, no segundo, no terceiro e nos outros, assim, é muito legal você ver que o pessoal tá apoiando mesmo a causa. E são todas críticas positivas, assim, sabe? Elogios. Então, eu acho que é recompensador, assim. Então, acho que esse é o ponto alto. Sim. E assim, e pro próximo ano, né? O que é que vocês esperam que a gente pode melhorar, que a gente pode continuar? O que é que vocês têm de expectativas? Eu esperava que vocês começassem a falar, né? Como já diz a frase clássica, eu só trabalho aqui, gente. Mas hoje é o dia que você tá falando com a gente. Mas eu espero que vocês continuem crescendo, porque vocês estão num caminho bonito, assim, estão indo bem. Eu vejo um crescimento de vocês. Vocês são mais seguras para conseguir guiar os programas hoje em dia. Eu fico muito feliz com o andamento que o Bolsa teve e eu acho que isso não vai mudar no ano que vem. Eu acho que vocês vão conseguir guiar muito bem o programa e fazer ele crescer ainda mais, né? Mesmo que a gente não sabe muito bem como é que vai ser ano que vem, né? Porque a Débora acabou de me falar, eu não vou rostear tantos programas ano que vem, a Tamires vai fazer mais que eu. Eu falei, bom, isso é uma diferença, mas eu acredito muito no potencial de vocês duas para criar o Bolsa Nerd para mais um ano, para o seu segundo ano, né? Sim. Eu fiquei triste com isso também. É porque eu gosto de ser mandada às vezes. A Débora, ela é bem firme quando é pra mandar, assim, você vai fazer. Aí eu falo assim, mas eu não sei, você vai. Nossa. E assim que a gente vai, não, mas você não é dura, você é firme, é diferente, entendeu? Dura você leva por bordoada, né? Você fala assim, não, você vai, você consegue. E aí, assim, então se a Débora tá falando, eu consigo. Sim, é porque ano que vem eu vou começar a faculdade à noite, né? Que eu passei no vestibular pra moda, tô bem feliz. E como a gente costuma gravar à noite, então, tipo, eu vou participar menos, a não ser que a gente tenha que
reorganizar, né? Reorganizar o jeito de gravar, porque tem que ver como é que funciona pros convidados também. Mas eu falei pra Tamires, mas se eu não puder gravar, você grava, não tem problema. Eu vou continuar participando dos bastidores, ajudando com pauta, vendo o convidado, mas se eu não estiver em casa no horário, sem problema, você segue o baile. Imagino, por exemplo, que, vamos dizer que, por exemplo, gravar um programa, não vou dizer nós três, porque mas seria petulância minha dizer que eu seria o convidado, mas vocês duas querem gravar algum tema e que vocês duas são suficientes, sabe? Vocês duas, a gente sabe disso, não conseguimos mais ninguém pra gravar, eu não vejo um problema de vocês encontrarem um horário que seja melhor pra vocês, né? Eu imagino que, eu não sei como é que é vocês, mas normalmente sábado à noite eu estou em casa. Sábado à noite também estou em casa. Geralmente eu também tô em casa. Então aí, ó, sábado! É o momento em que eu dou o maior gás nas edições, sabe? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas o momento que eu mais edito é no fim de semana. Fim de semana não é dia que você não vai descansar, não. No fim de semana eu edito. É o momento em que eu mais tenho tempo livre pra poder ficar sentado editando. Então, a gente é o típico nerd que no final de semana fica em casa, né? Sim, fica em casa e faz o que precisa fazer pro resto da semana. E atualiza séries e filmes. E talvez, não duvido que talvez um convidado, tipo assim, o convidado não vai ser um ultra baladeiro, assim, porque eu sempre lembro disso, que era muito engraçado, cara, porque é ridículo, tá? Que era naqueles programas de namoro, sabe, que dá na TV, que eles botam um monte de jovens pra procurar um relacionamento, e aí quando eles perguntam, normalmente é um paulista falando, e aí me desculpem aos paulistas pela voz estereotipada que eu vou fazer, mas basicamente a resposta a resposta à pergunta da pessoa toda, o que você gosta de fazer? Eu gosto de sair pra balada, barzinho, uma coisinha mais light, assim. Era basicamente isso que eles falavam. É verdade. Eu tenho a impressão que normalmente os convidados do Bolsa, eles não são os caras iguais do barzinho, balada, coisa mais light, não. Entendeu? Eu tenho a impressão que a gente como a gente. Verdade. Mas vamos ver, a minha expectativa pro ano que vem, sabe? É que a gente possa continuar. Eu tô animada porque tem uns temas que eu tô muito feliz que a gente vai falar ano que vem. Apesar de não ser Gilmore Girls, mas tipo, podcast sobre a Lois Lane. Aí rolou sobre a Lois, a gente quer gravar um sobre Smallville, que eu tô muito animada pra fazer. Sim! Nossa, em homenagem a ele, eu comprei a 7ª temporada. Sim, então tem uns temas que a gente tá bem feliz pra poder falar. Na verdade, esse é um que é bom chamar o patrão. Esse aí tem que chamar o patrão. O Marceli? Pablo, Delfim, qual deles? Não, o patrão geral é o Morcelli, porque Morcelli, o Smallville, é o grande amor da vida dele, entendeu? Ele é coitada da Paula. Pior que pelo que ela falou uma vez, ela gostou de Smallville. Não, então... Temos que falar, então. Não, mas bom saber. Então, tipo, o Morcelli, se bobear, você vai ficar chateado se vocês não chamarem ele. Obrigada pela dica. Não, eu acho que ele já tá chateado, né? Ele já tinha feito uma pauta pra gente, não tinha? Sim, mas aí eu fiquei esperando a pauta e não... Sabia que ele fez uma pauta pra gente e falou assim, não, a gente tem que fazer esse, aí a gente tá esperando. Era sobre Buffy. Aí ele disse que a gente podia gravar em outubro ou novembro. Não, aí eu já falei, outubro... E eu, na minha inocência, disse, não, em outubro já tá reservado pra Harry Potter. Deixa pra novembro. Então, né? Se eu soubesse. Aí não saiu nem outubro, não foi nem sobre Harry Potter e quase nem teve aquele mês podcast. E em novembro ele também não apareceu, eu tive que arranjar uma pauta nas coxas. Aí teve que ver, foi o quê de novembro? Mas é aquilo, né? Se as pessoas não soubessem, novembro foi... Bom, foi o dia assédio, né? Basicamente, novembro, tecnicamente falando, não teve o podcast normal. O dia assédio saiu em novembro, porque ele saiu no final de novembro. Justamente por causa disso. Que, na verdade, o que ia sair em novembro ia ser o de Star Wars. Eu falei, e aí vocês falaram, olha, a gente tem o de assédio aqui. Eu falei, olha, pra sair o de assédio não vai sair o de Star Wars. Aí vocês falaram, não, tudo bem, bota esse. Aí, tipo assim, apesar de ser o extra, ele é o podcast de novembro. Mas eu acho que teve um antes. O antes foi, né, Jornada nas Estrelas, é de 24 de outubro.
Não, jornada. Esse foi engraçado, porque a gente falava Star Trek, a gente falava Star Trek. Aí chegou o Diego, assim, pra gente. Cara, não é Star Trek, é Jornada nas Estrelas, porque aqui é Brasil e não sei o quê. Aí começou. Você vai ficar bem feliz na pauta do ano que vem. Porque vocês falaram, não, porque Star Trek Nova Geração. Não existe Star Trek Nova Geração. Ou é Star Trek The Next Generation, ou é Jornada nas Estrelas da Nova Geração. Star Trek Nova Geração não existe. É um ou outro. Você vai ficar feliz, Diego, com a nossa pauta. A gente colocou Pequenópolis. Pequenópolis, tá certo. Mas a nova aventura do Super Moço. Não, mas aí é Superboy mesmo, infelizmente. Não, mas a gente tá no Brasil, a gente vai falar em português. Não, tem que ser a tradução oficial. É igual o Marcelo lá do Por Trás da Máscara, que ele é um tracker. Aí ele fala, pra mim, Star Trek é aquele filme ruim do J.J. Abrams. Não que eu acho o filme ruim, ele acha. É aquele filme ruim do J.J. Abrams de 2009. Aquilo é Star Trek. O que eu assisti que eu gosto é Jornada nas Estrelas. Essa é a opinião dele, tá? A minha eu gosto de tudo. Eu sou tipo assim, é legal pra caramba, audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve, onde ninguém jamais esteve. É isso aí, valeu, falou. Eu gosto de tudo. Eu sou muito mais assim. Gente, o dia que a gente fazer um perfil do Ricardito, você vai ficar feliz também, né? Você sabe por que o Ricardito tem esse nome? Não. Olha só, ele do mesmo jeito que, olha o pensamento da Ebal da época, é muito lá na frente, olha só isso. Eles falam assim, pô, o Arqueiro Verde é um análogo a Robin Hood. Então, o companheiro dele, vamos fazer a tradução em vez de Speed, desculpa, Speed é um nome merda. A gente vai mudar esse nome que não faz o menor sentido, nem em inglês ele faz sentido. Vamos botar uma ligação com Robin Hood. O que a gente faz? A gente faz que, assim como o Robin Hood tem ligação com o Rei Ricardo, Coração de Leão, a gente faz que o companheiro dele é o Ricardito. Então, mas ficou ruim, Diego, desculpa. Não, é uma porcaria. É tipo assim, não dá pra saber o que é pior, Speed ou Ricardito, entendeu? Mas a linha de pensamento deles é interessante. É lá na frente. Tipo assim, olha o desdobramento. É horrível, o resultado final é horrível. Mas o pensamento, assim, fala, caraca, que pensamento foi longe. Ficou uma merda, mas foi um bom pensamento, foi uma boa ideia. É que a gente sabe que Ricardão quer dizer outra coisa, né? Ricardito é por causa disso, mas ainda assim a Ebal ainda tem a melhor tradução de todos os tempos, que é Ajax. Lembra produto de limpeza. Não, mas Ajax é porque eu não sei, é porque o Caçador de Marte eu acho tão agressivo pro personagem. É verdade. Pouco. Ele é meio, digamos assim, pacífico, sabe? Sim, aí quando eu olho pra ele, eu penso, o Caçador de Marte, eu não sei, parece uma coisa... Parece que ele é violento, que ele vai, tipo assim, né? Parece coisa de vigilante, né? De vigilante, uma coisa meio Punisher, assim, justiceiro, caçador. Eu não... E se fosse da letra, né? Porque ele é Martian Manhunt, né? Então seria tipo caçador de homens marcianos. Então, tipo, a tradução literal é ainda pior. Porque daí parecendo que ele é tipo ele é um caçador que vai em busca de matar todos os marcianos. Tipo, não, gente, ele é um cara bonzinho. Não, sim. Ele é mó bonzinho. Por queria isso muito. É um nome bom. Eu queria muito colocar o nome do meu coelho de John Jones, mas ninguém entendeu. Mas ninguém precisa entender, é só você. Aí ficou Dick Grayson mesmo, porque meu pai falou que todo Batman precisa de um Robin. O Dick, que é um dos meus personagens que eu não gosto. Sim, nossa, quando eu falei isso no podcast do Desabafos, a Tamires e o Diego quase me bateram, assim. Nossa, só não me bateram porque fisicamente seria impossível. Meu problema com o Dick é só Nightwing Anual 2. Se você já leu Nightwing Anual 2, você sabe do que eu estou falando. Porque ali o Dick foi ali ele fez. Sei. Não, mas nem eu gosto. Mas eu tava até falando com a... Ele sabe de qual cena eu tô falando? A cena dele com a Bárbara? Uhum. Então, ali não tem como defender. Se você for de Craig, não tem como você defender o que ele fez. Não tem. Não, mas eu tava até conversando... que vocês vissem a minha cara nessa hora, mas vocês não vão conseguir ver.
Mas eu tava até falando com a Amy esses dias, né? Que o meu problema com o Dick Grayson é que ele é tipo a romantização do boy lixo, sabe? Cara, ele trata a mulher do jeito que quer, e todo mundo gosta, porque ele é o Dick Grayson, ele é simpático e ele pode. Ah, mas não tem importa porque ele é o Dick, ele é fofo, ele é simpático. E eu falei assim, cara, ele é um canalha. Ele é um canalha, ele trata a mulher muito... Os relacionamentos dele não são bons. O que ele fez com a Bárbara Estelar, não só com ela. Meu, ele namorava a Bárbara, ele ficava flertando com outras meninas. Ai, gente, eu tenho uma raiva disso. E tipo, mas ele pode porque ele é o Dick Grayson, ele é simpático e não sei o que. E aí ele evoluiu. Tá, ele evoluiu até Crise Infinita. Depois disso, o personagem parou de evoluir. Eu não desgosto do Dick, assim. Eu só acho, por exemplo, que a Bárbara, assim, temos essa minha opinião, a Bárbara merece coisa melhor, entendeu? Verdade, Tipo assim, e ela a Corey merece. Também. Mas assim. E a Helena Bertinelli também. E quase todas as todo o outras universo também. DC que ele pegou, né? Mas assim, eu gosto do Dick, inclusive eu acho que a melhor fase do Batman que eu já li é ele de Batman. É dele, eu acho de ele Batman, muito bom. É verdade. Não, isso eu tenho que concordar. Assim, quando ele voltou para as noturnas, tipo, né? Voltou mais ou menos, né? Não, era bom porque era o Higgins escrevendo, mas né? Enfim, né? Meio... tipo assim, você tá no topo e aí, puta, a tropicada caiu, chato. Eu acho que esse é um segundo problema que eu tenho com o Dick. Que, tipo, ele evoluiu tanto e depois só regrediu, sabe? Entende? É porque ele não foi mais o Batman, entendeu? Esse é aquela coisa de que, tipo, na era Didio, nenhum personagem de legado pode ser superior ao seu mentor, né? O Wally não pode ser melhor que o Barry, o Dick não pode ser melhor que o... Não, no 952 o Wally não pode ser nem o Wally. Não pode nem existir. Se vai existir, a gente vai fazer um primo dele que vai ter o mesmo nome que ele e vai ter os mesmos superpoderes que ele. Sim, por sinal, Diego, a gente já marcou um Desabafos parte 2, né? que eu quero poder falar do Wally West. De tudo que tá tá preso na garganta, né? Sim, por sinal, se quiser participar. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que o primeiro eu não participei porque eu não lembro se foi que eu não consegui, se eu não tava podendo. Não, acho que é porque você não foi chamado, porque a gente falou que a gente ia chamar. Não, eu acho que vocês me chamaram, acho que vocês me chamaram e eu não pude. Esse especificamente, eu acho que vocês chegaram a me chamar assim. Na verdade, todo mundo que a gente tinha planejado pra chamar, a gente não chamou ninguém. Né? Eu sei que teve um, eu sei que teve um que vocês me chamaram e eu não pude ir. Foi assim, olha, não tenho como. Eu acho que eu tava viajando, foi alguma coisa assim, eu não tinha como. Uhum. Mas é isso. Eu espero que ano que vem o Bolsa fique cada vez melhor. A gente já tava discutindo aqui antes, as gravações vão ter uma qualidade melhor e vai ser muito legal, se Deus quiser. E você, Thames, quais são suas expectativas? Que o Bolsa continue crescendo, que todas as pautas que a gente colocou consigam ser efetuadas. Eu queria muito mais a Bolsa Nerd Pocket, porque eu gostei muito de gravar, que é esses mais curtinhos. Eu adoro a abertura, Diego, parabéns. Aquela zíper abrindo é fantástico. Eu botei eu só coloquei aquilo no Pocket e acabei perdendo aquele barulho do zíper, eu preciso refazer ele. Não, mas ficou muito bom. Eu acho que eu ficava ouvindo várias vezes. Ele só apareceu em um e foi só no de... O zíper foi só no da Bela e a Fera. Eu perdi aquele arquivo porque justamente quando deu problema no meu computador. E aí... Mas eu vou ver se eu consigo pelo menos recuperar aquele pedacinho e aí fazer um mashup e recuperar ela. Ficou muito bom. Porque assim, eu amo ir no cinema, sabe? Comentar sobre filme é uma coisa que eu faço sempre. E aí eu fiz o vídeo da Liga, né? No caso foi em vídeo. E é muito divertido, assim, porque você chama amigos e eles têm opiniões também que eles vão dando, que também podem acrescentar, sabe? A do Mulher Maravilha também foi muito legal de gravar. Eu não sei, eu acho que a gente podia explorar um pouco mais o cinema. Essa é a minha expectativa para ano que vem. A minha expectativa é, como eu falei, apesar de eu não ter essa coisa de tipo, chamar só meninas e meninos, né? Mas eu quero poder chamar mais meninas pra fazer o podcast também, porque isso, assim, apesar de eu ter gostado muito de gravar os podcasts esse ano, assim, todos os convidados acrescentaram muito, mas eu acho que a gente teve mais convidados meninos, né?
E eu acho que seria legal se a gente pudesse trazer mais meninas, assim, pra conversar com a gente. E eu adoraria ter mais uma integrante fixa. A gente tentou 2 e não deu. Também Se você aí, menina, gostaria de participar com a gente e está nos ouvindo agora, se candidate, nós iremos te entrevistar. Verdade. Mas mais uma integrante fixa seria muito bom mesmo. Sim, eu acho que isso é um objetivo pro ano. Uhum. Seria interessante, assim, a gente ter mais alguém que diverge um pouco mais das nossas ideias, né? Sim, porque eu e a Tamires, a gente pensa muito parecido, assim. Fora em Doctor Who, que é onde a gente tem uma leve divergência, mas ainda assim a gente gosta de coisas muito parecidas. Então é bom uma pessoa pra dar um terceiro ponto de vista, né? Por isso a gente gosta quando tem convidados, porque daí eles podem trazer esse terceiro ponto, né? Que a gente às vezes não tem. Mas pode falar. É que é justamente isso que eu acho que às vezes o pessoal pensa, mas eu vou juntar um podcast, mas cara, o que faz o podcast crescer e que faz ele ganhar um escopo é você ter opinião conflitante. Se você não tem opinião conflitante, se você não tem alguém que pensa diferente de você no programa, o programa fica chato, o programa fica modorrento, né? É uma coisa que, por exemplo, eu quando gravei o podcast da Liga, o Comic Pod, ali tinha o Dico e o Igor que tinham várias críticas ao filme e eu me posicionei contra todas elas. A minha função dentro do podcast era exclusivamente rebater a crítica, porque, tipo, eu sei que eu consigo fazer isso bem, eu gostei do filme, eu vou tentar e conseguir rebater as críticas aqui. No fim das contas eu consegui e foi algo assim que o resultado final eu achei muito bom. O resultado final do programa ali no caso, né, para dar um exemplo. E é importante ter uma opinião conflitante, que não é ser uma pessoa insuportavelmente chata, não é isso. É ser uma pessoa que pensa diferente para poder contrabalançar, para poder levantar a bola para, tipo, mesmo que no fim das contas a pessoa até se convença que tá errada, ou até que vocês se convençam que vocês estão errados, é para fazer a roda da discussão girar. Se for só, o que você achou? Gostei e tal. Tá, ok. Se não ficar, não tem motivo para ser o podcast, se não for justamente o conflito. E eu acho que o que fez o de Doctor Who, especialmente o primeiro, ser tão bom, né, foi justamente isso, porque tinha 7 pessoas, cada um com uma opinião, e que tinham umas divergências de opinião, e a gente podia conversar elas e aprender, tipo, entendi, você não gostou disso, mas você já tentou ver por aquele outro ponto de vista? Mas entende, o que você não gostou, eu já gostei justamente por causa disso. Então, eu acho que é uma coisa que enriquece bastante. E faz você mudar de opinião, né, também, sobre algumas coisas que você acreditava que estavam certas. Uma coisa que eu percebi na gravação, né, que foi uma surpresa pra eles, se eu tivesse começado Doctor Who pela 5ª temporada, eu provavelmente teria largado, porque eu não gostei. E aí, a surpresa do Fred e da Thaís, eles falam, cara, é a primeira pessoa que eu ouço falando isso, porque normalmente todo mundo gosta da 5ª temporada. E eu não gostei porque eu achei ela terror demais, sabe? Tipo, a mão pesada demais no terror. Eu falei, cara, tá muito chato isso, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, todo episódio parece que é um filme de terror diferente. E se eu não gostasse tanto do Doctor Who já na época que eu assisti a 5ª temporada, eu provavelmente teria largado. Tanto que eu pulei o episódio. O episódio que o Rory morre, eu não vi o final dele. Eu falei, cara, chega, não aguento mais. Aí eu pulei pro do Van Gogh, que era o seguinte. Eu não aguentava mais, cara. É tipo, é a tensão o tempo todo, tensão, sabe? Eu falo, caraca, eu não aguento mais tanta tensão. É tensão de que vai acontecer alguma coisa. Caraca, eu não aguento mais. E tipo, ninguém reclama disso da 5ª temporada, só eu. Mas isso leva uma discussão diferente e legal dentro do programa. Uma das coisas de Doctor Who, que a gente sempre esbarra nisso, é que quando eu defendi o Capaldi na versão mais chata dele, eu aprendi a gostar mais dele ainda. E hoje ele é meu doutor preferido. Sim, eu acho tudo nele bom. Não, e foi legal porque existe a unanimidade, que é que o The Moon, que é de longe o pior episódio já feito de Doctor Who. Ele consegue ser pior que Love and Monsters. Agora eu até arrepiei de me lembrar desses 2 episódios ruins. Mas, tipo, o meu problema de Love and Monsters é que Shada estragou, tipo assim, jogou a pá de cal no final de Love and Monsters. Eu não acho Love and Monsters um episódio ruim per se. Tipo, o episódio é bom. O problema é que a mulher terminar como um azulejo. Eu falo, cara, o doutor nunca ia deixar a mulher ser um azulejo. Ele ia lá no planeta que ele conseguiu enxada e, tipo, ia conseguir um corpo novo pra ela e é isso aí. Ele ia fazer isso, tá? Ele não ia deixar ela como azulejo. Ele não ia. O doutor não ia deixar ela como azulejo. Meu problema com o Love and Monsters já tá começando mais um podcast sobre Doctor Who.
Então acho que é isso, pessoal. Já tá dando a nossa hora aqui. Foi legal rever esse ano, né? Com a gente que tá aqui desde o começo. Vocês conheceram um pouco dos bastidores do Bolsa Nerd. Nossas motivações, as coisas. Obrigada a todos que acompanharam a gente desde o começo. Obrigada pelo apoio. Obrigada porque o podcast existe, o Bolsa existe. É aquela coisa, 50%. 50% porque a gente produz e a outra 50% é porque vocês ouvem, porque vocês apoiam. Muito obrigada por isso. A gente vai tentar crescer, melhorar, fazer podcasts que a gente sempre quer fazer um podcast que a gente se divirta fazendo, para que vocês possam se divertir ouvindo, para que vocês possam se sentir em casa com a gente gravando, enquanto a gente fala. E se vocês tiverem também sugestões de como a gente pode melhorar pro ano que vem, sugestões de pautas, coloquem pra gente. E muito obrigada a todos que acompanharam a gente. Vocês têm algum recado que querem falar? Alguma coisa final? Eu digo mesmo. Eu acho que você falou tudo, Débora, sobre o sentimento que eu tenho, né? Eu agradeço muito todos os ouvintes que me suportaram todo esse tempo. Eu acho que eu agradeço essa oportunidade, né, que o site tá dando da gente poder falar do que a gente gosta, sem nos podar. Às vezes um pouquinho podado, porque a gente sonhava muito alto, mas colocar o nosso pé no chão e caminhar, né, e deixaram a gente caminhar sozinha, o que é muito bom. E vamos ver o que tem o próximo ano nos aguarda aí. Então, se tiverem alguma sugestão também, até de uma pauta, né, quem sabe, a gente pode incluir aí nos nossos planejamentos para esse ano, para ano que vem e para os próximos. Diego? Bom, agradeço a todo mundo que ouve, todo mundo comenta. Agradeço a vocês duas pela oportunidade de ter me chamado para editar, né? Eu sei que tem uma colaboração legal entre a gente, né? De tudo que tem feito, vocês sabem das coisas e tudo mais. Mas que é um prazer participar e editar o programa. É algo que eu não foi assim planejado que isso fosse acontecer, mas eu fiquei muito, muito feliz de poder fazer parte desse projeto de vocês. E eu também agradeço muito a vocês, a Tamires, que é meu braço direito aqui no Bolsa Nerd, pela parceria que a gente tem, né? Pela liberdade que a gente tem uma com a outra. Também, Diego, muito obrigada pelo apoio, porque você é muito paciente com a gente. Muito obrigada, muito paciente. Obrigada pela paciência, obrigada pelo apoio, pelas dicas, porque você sempre quer ajudar a gente a fazer um programa melhor. Muito obrigada por isso, pelo teu suporte. Você é tão parte do Bolsa Nerd quanto nós duas. Você é a nossa Tardes mesmo. Não existe Dr. Who sem Tardes, então não ia existir Bolsa Nerd sem você. Obrigada. Obrigada. Os episódios que eu não edito são tipo os episódios do Terceiro Doutor, que ele tava preso com a Tardes na Terra, né? E eu quero agradecer também ao site, né, pelo Morcélio, Pablo, que acreditaram no projeto, que deram pra gente essa chance, que nos deram a chance pra ter essa voz. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E acho que é isso. Quero agradecer ao Diego pra suportar as nossas piadinhas. Porque às vezes, vamos dizer que a gente na hora achou engraçado e às vezes são sem graça, né? É porque eu e a Tamires, não é porque a gente ri, é porque a gente é engraçado. É porque a gente tem o riso frouxo mesmo. Sim, e obrigada a todos que participaram, também os convidados, né, que separaram um tempinho na agenda pra gravar com a gente. E é isso, e a gente vai continuar. E esse é o último podcast do ano. Eu acho que a review de Dr. Who não sai esse ano, né, porque o episódio já vai sair no finalzinho do ano. Mas é isso, a gente vai continuar, a gente vai fazer mais podcast de Dr. Who ano que vem, porque sim, vai ter mais DC sim, vai ter Marvel. Porque a Débora Reversa vai estar funcionando. Sim, porque... totalmente on. E a Tamires já colocou na agenda, então não tem como tirar. Não dá mais pra fugir. E é isso, gente. É meu riso maligno. E a gente tá aí. Obrigada a todos. E tenham um bom final de ano, um Feliz Natal, um Feliz Hanukkah, ou sei lá o que você comemora nesse final de ano. Mas boas festas, Feliz Ano Novo e que venha 2018 pra gente continuar com vocês. E? Gente, um abraço, muito obrigada por tudo que vocês têm feito pela gente. Continue seguindo a gente nas redes sociais, né? Qualquer coisa a gente tem uma atualização por lá. Ainda temos camiseta, se vocês quiserem, né, Débora? Uhum.
Estão disponíveis aí. Sim, sem fins lucrativos, é só pra dar uma ajuda pra nós. E pra divulgar também a campanha. Então os modelos estão lá na página, na fanpage. O que mais que a gente pode falar? Sim, a gente vai fazer um sorteio, né, Débora? Sim, a gente vai fazer uma bolsa nerd. A gente já tem as coisas, só falta a confecção da bolsa pela nossa querida Débora. É verdade, desculpa, é que eu tava sem tempo é que eu tava costurar a calça que eu aprendi esse final de dia, deu muito trabalho. Consumiu quase tudo de mim. Mas vou fazer a bolsa. Também vai ver como é que vai sortear isso também, né? Então vai vir o quê? Vai vir um encadernado da Mulher Maravilha, a bolsa, uma camiseta e esmalte da Mulher Maravilha. Então, se você quiser participar, a gente vai ver como fazer isso, né, Débora? Sim, é isso. Diego, e tem também de merchan o Terceira Terra, né? Sim, eu tô toda quarta-feira ao vivo e sai nas sextas e no domingo. A gente grava 2 episódios por dia em terceiraterra.com/ptdm. O Por Trás da Máscara, que é o podcast que a gente comenta o que a gente leu na semana, esse sai no domingo, né? E comentamos as notícias e os principais lançamentos da semana nos Estados Unidos, que a gente deixa eu revelar. E a gente comenta os principais lançamentos da semana nos Estados Unidos, que esse episódio sai na sexta-feira. Então, é porque a gente grava fora de ordem. A gente grava primeiro o episódio do domingo, depois a gente grava o episódio da sexta. O segundo episódio que a gente grava vai ao ar primeiro. Então vão lá e conferem terceiraterra.com/ptdm. Tô a Amy, o Grisa e o Marcelo Ferrari, que é o host do programa. Beleza. Então, com os recados dados, encerramos esse podcast por aqui. Muito obrigada a todos. Feliz Natal, Hanukkah, ou sei lá o que mais. Boas festas, feliz ano novo e tudo de bom pra vocês, tá? Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. E que venha 2018.